Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de episódios sobre Assassin's Creed. Nós já temos um episódio sobre o Altair falando do primeiro jogo e tudo que fundamenta essa série de jogos. Então a gente dá aquele apanhado geral dos nossas impressões, nosso relacionamento com a série. E hoje nós vamos continuar essa série de episódios falando da trilogia Ezio e os jogos menores que rodeiam esses jogos, não é mesmo? Eu sou o Hilário e hoje eu estou junto aqui novamente com o Luigi, com o Roquete e recebendo mais uma vez nosso queridíssimo convidado Dark Knight BR de 1 oi pessoas. Opa não, é tchau, né? Tem que falar tchau. Que hoje parlamos lo italiano. Caralho! Io hablo italiano muy bem, grazie. Cara, é brabo, mano. Misturei aqui um italiano, um espanhol. Já vou lançar um merci, mas é tudo italiano, bicho, confia. E hoje a gente tem novamente o nosso querido convidado Dark Knight BR. Quiser fazer também já a sua apresentação, Dark, comentar sobre o seu canal no YouTube, redes sociais. Então, pessoal, eu tenho um canal de Assassin's Creed 100% focado em Assassin's Creed. Então, se você curte essa franquia, se você curte essa saga aí, tem um genuíno interesse ou quer conhecer, tanto faz, dá uma passada lá que eu acho que vocês vão gostar bastante, mano. É Dark Knight BR. Cara, muito feliz de estar aqui participando de novo de mais um episódio do Fliperama Nerd. No episódio passado eu fui iniciado nessa incrível irmandade que eu disse, né, que eu fiquei todo arrepiado. E fico novamente aqui de sentar ao lado de vocês, meus amigos. Vamos falar aqui de Ezio Auditore, cara. E é especial, porque eu tenho descendência em italiano, mano. Então, bora meter aqui a italiana, que eu não sei falar italiano, tá? É só descendência mesmo, só no papel. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês pra falar desse protagonista maravilhoso, dos jogos dele aí, e também de outros spin-offs, como você falou. Bora meter lenha. Super recomendamos o canal do Dark. A gente conversou bastante sobre a franquia, sobre curiosidades. Ele agregou muito também no nosso outro episódio. E vamos continuar essa série aí juntos. Vai ser muito bacana ter essa conversa agora sobre o Ezio. E lembrando que o link pro canal do Dark vai estar na descrição do episódio. E já que você já está no link ali para acessar o canal do Dark, também participe das nossas enquetes, das nossas perguntas e respostas que a gente deixa em cada episódio do Spotify. Além disso, você pode dar 5 estrelinhas lá no Spotify, porque ajuda a divulgar ainda mais o nosso projeto e a gente aparecer na homepage do Spotify e assim a gente aumentar a nossa irmandade do Fliperama Nerd. E se você também quiser ter um contato ainda mais próximo com a gente do Fliperama Nerd, nós também temos outras formas de você poder ajudar a gente a ter um contato ainda mais próximo, não é mesmo, Lid? Exatamente, porque a gente tem o nosso plano de apoiador lá no Catarse. Se você acessar lá catarse.me/Fliperama Nerd ou Fliperama _nerd. Underlined Lerd. Não. Eu não sei conversar mais, eu não sei português, não sei italiano, não sei falar mais nada. Mas se você acessar lá, o link tá aqui embaixo, clica aí. Eu não sei falar link, enfim. Mas se você acessar lá, vai ter 3 planos para você conseguir apoiar a Irmandade do Fliperama Nerd, que é o Ficha de Bronze, o Ficha de Prata e o Ficha de Ouro, onde vai variar alguns benefícios para cada nível, né, de apoiamento, apoiação. Não. Enfim, como eu falei, eu não sei falar português mais. Apoiamento. Hoje tá difícil. Hoje o português, a dicção, eu tô me sentindo um Alanzoca aqui falando. Gente, falar é difícil demais. Com R$5, apenas R$5, é mais barato que um joelho na estação de ônibus que você pega, viu, filhão? Seguinte, com 5 contos você já tem acesso ao nosso Telegram pra gente poder trocar uma ideia, pra gente conversar, falar de anime, falar de filme, falar de tudo. Cara, liberado, você pode falar do que você quiser, até do Mengão você pode falar. Com R$20 você já pode participar das escolhas dos episódios que vão rodar no mês no Fliperama Nerd. E com R$40 você vira um digníssimo Ficha de Ouro, onde seu nome vai ser agradecido em todos os episódios enquanto você estiver assinando, e também você vai ter o acesso às
gravações ao vivo das gravações aqui do Fliperama Nerd, como por exemplo, neste exato momento a gente está com o Galcara escutando a gente, escutando todos os crimes contra a humanidade que a gente fica falando aqui no off e durante a gravação, que depois vai cortado, incluindo curiosidades pessoais nossas aqui. Inclusive, muitíssimo obrigado aí, Galcara, atualmente o fã número 1 do Fliperama Nerd, porque você está escutando a gente aqui no ao vivo. E lembrando que caso você não tenha nem R$5 para poder ajudar, não tem nenhum problema, porque você pode ajudar ainda o projeto, que é seguindo a gente nas nossas redes sociais, @FliperaMaNerd Oficial no Instagram e @FliperaMaNerd em qualquer outra rede social que você quiser, porque a gente vai postando várias postagens, reels com curiosidades, com histórias, explicando alguns termos técnicos que a gente fala aqui no podcast, seja de jogos, seja de animes, como por exemplo o Season Cast, que a gente explica lá nas nossas redes sociais. E também, além do Spotify, a gente está tentando alavancar um pouco o nosso canal no YouTube, porque agora o Fliperama Nerd, quando posta o episódio no Spotify, no YouTube também fica salvo o vídeo para você poder escutar em qualquer momento. Não é um vídeo com câmera, logicamente, porque a gente pega o episódio que posta no Spotify, a gente posta no YouTube também, mas caso você tenha o YouTube Music, caso você trabalhe escutando um vídeo no YouTube, você pode abrir lá os episódios do Fliperama Nerd no nosso canal no YouTube. Então, por favor, caso você esteja escutando no YouTube, se inscreva no nosso canal, dê um joinha aí pra gente, ajude a divulgar a palavra do Fliperama Nerd, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube, porque vai ajudar bastante o projeto, viu? Bom, recados dados, vamos começar a nossa conversa então sobre a trilogia Ezio. Cara, essa trilogia pra mim, tá? Não sei pros demais aqui. Eu acho que pro Luigi, evidentemente, o Assassin's Creed 2 não é. Mas pra mim são os 3 melhores jogos da saga Assassin's Creed. Sensacional demais. Isso vai render uma discussão muito boa. Mas eu acho que antes da gente entrar no Assassin's Creed, eu queria citar uma última menção sobre o Altair, porque a gente vai citar um pouquinho dele no final do cast, mas eu queria citar sobre os jogos que foram lançados entre o Assassin's Creed 1 e o 2, meio que foram lançados juntos, mas são os spin-offs que foram lançados para os portáteis. Porque a gente teve 2 jogos que foram lançados para os portáteis, no caso um para PSP e um para Nintendo DS. O de Nintendo DS eu acho que ninguém aqui da mesa aqui chegou a jogar. No caso, eu não sei se o Rocket chegou a jogar, porque o Rocket ele é conhecido por jogar jogos que ninguém jogou, né? Como foi na saga God of War, que ele deu conta de jogar o jogo de God of War de celular, né? Nossa, é verdade. Pra você que não tá entendendo, acesse lá o episódio da saga God of War que a gente gravou, que a gente fez um trabalho maravilhoso lá. E o Rocket foi uma das 2 pessoas e uma das 2 calopsitas que deu conta de jogar o jogo de celular de God of War. No mundo, hein? Uma das 2 pessoas no mundo. No mundo, porque ninguém jogou esse trem. E já fica a recomendação também de, assim que acabar o nosso cast da franquia God of War, você já pode emendar nosso cast do God of War Ragnarok, porque são casts que se complementam, e ver a nossa discussão sobre o jogo mais recente também. É um cast de 3 horas, né, Hilário? A gente se empolgou só um pouquinho. Uma hora é de jogo e 2 horas é de treta, né? Basicamente. Caso você não entenda, escute lá, já, acabando esse episódio, pega lá e escuta lá. Mas, Rocket, eu tenho a pergunta que não quer calar. Você jogou Assassin's Creed de Nintendo DS? Esse eu não joguei, infelizmente. Então é isso, bora pro próximo. Tô brincando. Acabou a conversa. Mas eu cheguei a ter um contato, tipo, bem rápido assim. Eu joguei 2 minutos e fechei o emulador. Que foi do Assassin's Creed Discovery. Ele chega a contar algumas coisas da lore, porque fala de um momento que o Ezio estava na Espanha caçando templários, passa naquele meio tempo do Assassin's Creed 2, que tem vários anos que se passam após, mas é isso, é um side-scroller,
ele é 2D e, tipo, ele é o com a mecânica, a gameplay mais diferente, né, de todos os jogos da franquia, né? Quero dizer que eu não conheci esse jogo até a gente começar a estudar pra fazer a gravação. E fui pego de surpresa, até porque eu cheguei a assistir alguns vídeos de gameplay dele. Ele é realmente bem diferente, até por ser no portátil. Mas algo que me chamou a atenção, né, não é talvez nem o jogo, mas é algo que tá desde o início da franquia Assassin's Creed e que eu achava que só acontecia mais pra frente, que é de a gente sempre ter os jogos satélites dos principais. E a gente vê que isso começa já em 2009 ali com o Discovery, como a gente tá comentando. E depois fica ainda mais presente com os Chronicles, com o Rogue e por aí vai, né? Então isso é um ponto que me chamou a atenção, da gente ver que a franquia, desde o comecinho dela, já tem esses jogos ao redor, assim, dos principais. Tem uma coisa interessante nesse DS, que é a primeira vez que a gente vê que o Ezio fica sabendo sobre o Torquemada, que é um cara, um grão-mestre templário lá da Espanha, que ele tá causando terror na porcaria toda, que é o grande vilão do filme de Assassin's Creed, né? Que tá lutando até contra o Aguilar. Não sei se vocês estão ligados quem é, que tem a maçã do Éden. E o Ezio fica sabendo sobre esse cara, e futuramente o Ezio vai ajudar a derrotar esse maluco junto com o Aguilar em outro jogo chamado Assassin's Creed Rebellion, que muita gente não sabe, mas ele é canônico, cara. Então eu achei interessante nesse Discovery que, como o Ezio vai pra Espanha, né, no meio ali da caça a maçã do Éden, no meio do Assassin's Creed 2, que ele escuta falar desse cara do Torquemada, e depois ele vai viajar, depois dos eventos do Assassin's Creed 2, até a Espanha pra ajudar o Aguilar. Essa é uma coisa que eu mais acho interessante nesse jogo, envolvendo a lore. Mas de gameplay em si, cara, realmente ele é bem diferente. E depois a Ubisoft lançou meio que, entre muitas e muitas aspas, continuações do Discovery, muitas aspas, que são os Chronicles aí, que também são outros jogos 2D. Lançou lá pra 2016, por aí. O Discovery, ele é 2D, a gameplay é diferente, mas a gente tem um de portátil que tem a gameplay muito próxima com a gameplay dos títulos originais, né? Que é o Assassin's Creed Bloodlines de PSP, que é muito importante pra mim, porque foi o primeiro jogo da franquia que eu joguei. Isso é bom. Porque na época eu só tinha um PSP e um sonho, e o sonho se concretizou com Assassin's Creed Bloodlines, que é protagonizado pelo Altair, né? Que é meio que eu vejo muito como o jogo que meio que fez essa despedida na gameplay de você ter o Altair toda hora como um protagonista. Apesar dele expandir também, se eu não me engano, ele já é um mestre assassino em Masyaf. E o que eu acho interessante é que explora um pouco a relação dele com a Maria, no caso, né? Demais, mano. Nesse jogo aí, que é o Assassin's Creed Altair Chronicles, a gente já tá controlando o Altair como mentor pela primeira vez na saga inteira, né? Depois do Assassin's Creed 1, a sequência direta do Assassin's Creed 1. Pra quem não sabe, depois que o Altair destruiu os 9 Templários, botou geral pra correr, assumiu o cargo de mentor da Irmandade depois de derrotar o Al-Mualim, os Templários saíram correndo da Terra Santa e se juntaram lá, não vou lembrar se foi no Porto de Acre, provavelmente foi no Porto de Acre, porque Acre era dominado por eles, e eles se mandaram para um outro lugar, que é uma ilhazinha chamada Chipre, se eu não me engano é Chipre. Isso. E aí o Altair fica sabendo disso, ele fica, mancho, como assim, os caras estão fugindo, eu tenho que ir até lá. Quando ele vai até eles, né, ele vai ali numa fortaleza templária, ele conhece a Maria, ele reencontra a Maria, né, porque quando ele vai matar o Robert de Sabre ali, sim, ele conhece a Maria. Lá ele reencontra, e os dois decidem viajar pro Chipre. A Maria decide, entre muitas aspas, porque ela vai à força junto com o Altair como prisioneira. E, mano, a relação deles dois vai se aprimorando, o cara vai ficando perdidamente apaixonado por ela cada vez mais, que a história vai se desenrolando. A lore é incrível, a gente vê ele escrevendo as paginazinhas do Codex no meio da viagem, não sei se vocês viram, né? Tem umas cutscenes dele escrevendo as páginas do Codex, que inclusive essas páginas a gente consegue ver lá no Assassin's Creed 2. A gente consegue ver até mesmo o retrato que ele desenhou da Maria com a sua armadura templária. Cara, isso tudo é muito incrível. E esse jogo, como o Luigi falou também, na gameplay foi o que mais se aproxima dos jogos de console mesmo, dos jogos principais. E ele foi um jogo bem elogiado pela galera que jogou, principalmente. Ele é bem bom mesmo, comparado aos outros, né? E eu gosto bastante. Agora sim, a gente tá liberado pra entrar no Ezio. Não, calma aí. Antes de voltar pro Ezio. Rapidão, esse aí é o Altair Chronicles. Não, é o Bloodlines. Ah, tu falou Bloodlines, então beleza. É o Assassin's Creed Bloodlines. É porque você falou... Porque o Bloodlines é o mentor e o Altair Chronicles é antes do Assassin's Creed 1. Tu tava falando do... Qual dos dois tu tava falando? Não lembro mais. Do Bloodlines. Ah, então beleza. Porque tu falou que ele era importante pra tu, né? Que tu jogou e tudo mais.
Sim, foi o primeiro. De todos, foi o primeiro que eu joguei, foi o Bloodlines. Inclusive, eu estranhei, porque no Bloodlines você já começa com todas as armas, né? No primeiro jogo Sim. você não começa. Ah, então beleza. Tem um Altair Chronicles também. O Altair Chronicles, ele é de DS. E ele é, mano, ele é bem importante. Por isso que eu achei que era o Altair Chronicles agora. Que ele é bem importante e foi nele que a gente descobre o porquê que o Altair tem tanta raiva do Credo no Assassin's Creed 1. Pô, mano, esse daí não tava na pauta. Eu não tava lembrando desse jogo, mano. Você consegue dar só um adendozinho rapidinho sobre ele? Ah, sim, beleza. Também tem outro jogo do Altair que pouca gente sabe que existe, que ele é bem desconhecido mesmo, que esse sim é mais puxado pros Chronicles que a gente conhece lá em 2016, como China, Rússia, Índia, que é o Altair Chronicles. Esse que eu falei agora da Maria e tal, foi o Bloodlines, que é a primeira vez que ele aparece como mentor. Mas o Altair Chronicles é um jogo que se passa antes do Assassin's Creed 1, que, se eu não me engano, ele lançou lá pra Nintendo DS, que nem o Assassin's Creed Discovery. E nesse jogo, a gente vê o Altair indo atrás de um novo artefato. Um artefato que se chama o Cálice Sagrado, Santo Graal. E interessante que no Assassin's Creed 1 a gente consegue ler lá nas notas do Warren Vidic no notebook dele sobre o Santo Graal. E lá os Templários falam, pô, eu acho que não é pra gente ir atrás dessas porcaria não, porque provavelmente nem é verdade, né? Esse cálice sagrado nem deve existir. E no Assassin's Creed Altair Chronicles dito e feito, porque o Altair foi atrás disso e descobriu que era uma mulher chamada Ada. Se eu não me engano, é Ada o nome dela. E aí o Altair se apaixona por essa mulher. Essa foi o grande amor do Altair, o primeiro grande amor dele. E infelizmente, no final do jogo, ela acaba desaparecendo pra sempre. O Altair fica muito tempo tentando procurar ela, inclusive numa missão secundária do Assassin's Creed 1, numa missão de investigação, na verdade. Um cara pergunta pro Altair, e aí, Altair, e a Ada, mano? Já conseguiu encontrá-la? Aí o Altair responde com um silêncio, assim, tipo, pô, nunca mais consegui vê-la, provavelmente ela tá morta. E o cara pegou uma raiva dos assassinos por eles não terem ajudado ele, e esse é um dos grandes motivos dele ter pego toda aquela raiva que a gente vê no início do Assassin's Creed 1. O cara era arrogante, se achava superior ao credo, e ainda perdeu a namoradinha dele nesse Altair Chronicles. Então é um jogo bem da hora também, embora ele seja bem mais mal feito do que o Bloodlines. O Bloodlines é bem mais próximo dos consoles. O Altair Chronicles, nem tanto, é bem ruinzinho, pra falar a verdade. Eu tava pegando umas gameplays dele, deu a sensação de ser aqueles jogos de celular antigo, né? Antes de ter smartphone. Ele é antigaço, mano. Dá muita sensação. Ele foi o primeiro jogo, se eu não me engano, ele foi o primeiro jogo da franquia sem ser jogo principal, tá ligado? Entendi. É, Nintendo DS, eu acabei de ver aqui, ele é Nintendo DS mesmo, que nem eu falei. Ele foi o primeiro jogo da franquia que lançou pra esses bagulho, spin-off, sei lá. E foi dele que seguiram os Chronicles. O Chronicles China, o Índia, o Rússia. Ah, aqui, ele é da Gameloft, pô. Ele é distribuído pela Ubisoft, mas ele saiu para Android, iOS, WebOS, Symbian, Windows Phone. Ele é de 2008, que saiu para Nintendo DS. É logo depois do primeiro jogo, né? É, ele lançou antes do Assassin's Creed 2. Ele foi o primeiro jogo sem ser o principal. Bom, então, agora que a gente falou sobre jogos menores, podemos entrar no assunto principal, pra gente falar sobre a trilogia Ezio, começando pelo Assassin's Creed 2, que já traz uma mudança grande de perspectiva. E será que ele é o jogo mais famoso da série ou mais difundido? Acho que foi talvez entre ele e o Black Flag. Cara, eu acho que ele não é o mais famoso, mano. Acho que o Black Flag talvez seja mais famoso. Como protagonista, eu sei que o Ezio é o protagonista, um dos mais famosos da franquia. Mas jogo individual, assim, não sei. Não sei. Eu sei que no Brasil, com certeza, é Black Flag. Não sei, porque é um negócio que mostra as gerações que tiveram contato com o jogo. Porque na minha geração, todo mundo pegou e falou, joguei o Assassin's Creed 2 e aí depois não gostei e não joguei mais. Pra mim, tipo, o Ezio foi quem furou a bolha primeiro. E o Black Flag deu conta de furar a bolha logo depois. Logo depois, assim, né? Coisa de uns 4 anos depois, 4, 5 anos depois. Mas o Ezio foi quem deu conta de furar essa bolha, né? O Assassin's Creed 1, que nem a gente falou no primeiro cast,
É uma joia rara, é um vinho que envelheceu perfeitamente, pra mim é uma obra-prima da Ubisoft, mas o 2 foi o que pegou aquela receita de bolo e pá, jogou, tipo, no mainstream mesmo, né? Virou um jogo que todo mundo que tinha algum videogame já tinha ouvido falar, já tinha jogado, no nível assim. Eu acho que o 2 foi o que chegou no patamar assim, de você comparar Assassin's Creed com um FIFA, um Call of Duty, que ele já tá nesse mainstream, né? Tipo, todo mundo conhece, é um GTA da vida. Sim, e isso aí que tu falou foi totalmente proposital e calculado pelos caras, porque o Assassin's Creed 1, como a gente falou no cast passado, ele foi uma experiência. Era a Ubisoft vendendo uma experiência. Vamos ver se se os jogadores gostam de ser assassinos. Vamos ver. Você investiga, você planeja, mata os seus alvos, tem aqueles negocinhos, aquelas mecânicas legais, né, de planejamento que nem eu mostrei pra vocês aqui, super da hora. E a galera curtiu. Mas era uma história muito pessoal do Altair de desenvolvimento, muito templários contra assassinos, muito repetitivo a história, era um negócio pouco convidativo pra galera e era uma experiência, né, de ser um assassino. Aí o Assassin's Creed 2 fez o quê? A Ubisoft fez o quê no caso? Ah, cara, muita gente gostou. Bora levar pro mainstream, que nem o Luigi disse. O que eles fizeram? A história de amadurecimento, de dogmas do credo versus os templários e tudo mais, foi um pouco alterada para uma história de vingança, que é uma história bem mais... que se conecta melhor com o público. As pessoas gostam mais de histórias de vingança. O público é muito puxado para essas histórias de vingança, que é a da história do Ezio. Fora isso, ele tirou um pouco aquele negócio de rotina de assassino e tudo mais, e fez uma historinha que a gente vai completando aquelas missões bem no estilo que nem quase todos os jogos, que é mais dinâmico. A gente não vai fazendo a mesma coisa toda hora. A gente também aqui planeja, mata, investiga e tudo mais, só que é com cutscenes. No Assassin's Creed 1 mal tinham cutscenes. É um negócio... É literalmente um convite pro público conhecer a franquia. Por isso que o Assassin's Creed 2 fez bem mais sucesso que o Assassin's Creed 1. O protagonista é mais sociável, é garanhão, é carismático. Tudo foi se juntando para ser um jogo mais receptível possível pro grande público. É por isso que ele abriu as portas da saga pra uma galera que entrou. O Assassin's Creed 1 era bem mais nichado, digamos assim. E é por isso que o AC2 foi um marco aí na franquia. Ele pega os conceitos básicos do Assassin's Creed 1 e expande para todos os lados, né? Até no sentido de que a gente tem mais facetas da própria história, mais momentos diversos, né? Como tu bem comentou, Dark. Até que uma das críticas principais ao primeiro Assassin's Creed era a repetição, era como ficava muito metódico e muito formulaico também. Agora, não, o Assassin's Creed 2 ele ainda tem a base da investigação, assassinato, mas ele traz um tempero diferente. E como tu bem falou, todo mundo gosta de uma história de vingança, então ele já começa a história de uma forma muito impactante. E não só ele evolui nesses momentos, mas também a gameplay acaba ficando mais diverso, o combate ele é refinado e a gente tem outras ferramentas, né? A gente tem ferramentas novas que também dão uma dinâmica nova pro combate. Uma coisa que o Assassin's Creed 2 fez, que foi totalmente proposital, pensando justamente nessas portas abertas pro novo público, é que se vocês prestarem atenção, o parkour do Assassin's Creed 2 é bem mais rápido do que o Assassin's Creed 1. Eu não digo o parkour em si, mas a escalada. A escalada do Ezio bem mais rápida. A escalada do Ezio é um jato comparada à do Altair. Por quê? Porque no Assassin's Creed 1 era mais puxado pro realismo. O Altair tem que tomar muito cuidado onde ele tá segurando. Qualquer deslize ele cai. É meio que um lembrete. Esse protagonista aqui não é um super-herói. Ele é um ser humano e ele tem que escalar com muito cuidado isso aqui e tal, tomando cuidado com cada coisinha que ele segura. No Assassin's Creed 2 não. A galera não gosta de demorar muito pra escalar. Mete o Ezio e o Homem-Aranha mesmo. Cara, o cara sai, ó, levantando tudo. E isso aí, mano, é o que o Hilário falou. É mecânica pra atrair mais o público pro jogo também. Eu também acho que o parkour do 2 é um pouquinho mais rápido e também eu acho que é mais fluido por causa que tem mais prédio, né? Tipo, cidades mesmo. Eu sinto que no 1 os prédios são mais simples, são umas casinhas mais básicas. Lá tem uma estrutura mais... Qual que é o estilo dos prédios lá do... renascentista, né? Isso, renascimento. Sim, é renascentista. É bem na Itália renascentista. Mas eu acho que, tipo, vai um pouco além, porque eu acho que
boa parte do que era travado no Assassin's Creed 1, a Ubisoft ela pegou, destravou, escutou boa parte das críticas, e eu não acho que é só escalado, eu acho que o combate ele é mais dinâmico, eu acho que a movimentação dentro da cidade é mais dinâmica, porque pela primeira vez na série a gente tem literalmente, como o próprio Credo fala, né, de você poder se misturar junto de outras pessoas, né, que é aquela mecânica de você se esconder, né, dentro do público. Facilita com a adição de novas armas, novas ferramentas. Ou seja, a impressão que dá é que é tipo o primeiro jogo, só que turbinado, mas tem um outro detalhe que eu acho que é o detalhe primordial da cereja do bolo do porquê que o Assassin's Creed 2 fez tanto sucesso, que é o jeito que ele conta a história. Porque, na minha opinião, o storytelling do Assassin's Creed 2, o jogo é cinematográfico, de ele conseguir colocar cutscenes na hora que precisa, de conseguir mostrar esse peso da história na hora que precisa. Algumas missões você tá fazendo e ela tá levando você para um caminho que vai chegar num ponto alto. Por exemplo, quando você vai conseguir a primeira Hidden Blade no jogo, que é para justamente você matar o cara que finalizou a conspiração contra a família do Ezio. Ou seja, o andamento do jogo ele vai seguindo essa história. E eu acho que o fato dele ter sido bem mais palatável em história, em mecânica, em gameplay, foi o grande ponto que fez esse jogo estourar. Porque ele pegou uma fórmula que já tinha feito sucesso no primeiro jogo e conseguiu dar aquela lapidada que faltava para o jogo virar palatável para qualquer pessoa da culta de jogar. Um outro ponto que eu acho interessante também é como... no primeiro Assassin's Creed a gente já tem muita coisa estabelecida, e até isso é um pouco difícil de tu, às vezes, já entrar de cabeça no jogo. Alguns pontos tu vai meio que entendendo enquanto tu joga, porque tu já começa com o conflito estabelecido entre assassinos e templários, a gente tem já muitas narrativas acontecendo, o Altair já é um cara muito habilidoso e por aí vai. Algo que eu gosto no Assassin's Creed 2, e isso acaba também se estendendo ao Brotherhood e ao Revelations, é como a gente vê a vida do Ezio. Desde o comecinho dele descobrindo sobre a parte dos assassinos da família dele, né, até antes disso na verdade, mas como a gente vê esse crescimento do personagem, e ele acaba também sendo um ótimo fio condutor pra gente conhecer mais desse conflito, porque ele acaba sendo nossa orelha também dentro do jogo. Eu acho que a relação que a Ubisoft deu conta de criar do Ezio com o público é uma relação ainda mais profunda, porque a gente acompanha o Ezio desde o nascimento até a morte dele, né, durante a série. E, tipo, a primeira cutscene que você tem com o Ezio no jogo é justamente do nascimento dele, e quando você tá aprendendo a apertar os botões é justamente do Ezio começar a respirar, sabe? Ou seja, é uma relação intrínseca, você acompanha o desenvolvimento dele, o corpo dele mudando, o rosto dele mudando, a voz dele mudando, porque eu não sei se vocês percebem, no Assassin's Creed 2 ocorre, como é um jogo que passa muitos anos, acontece da voz dele engrossar ao longo do jogo. O cara começa as aventuras dele com tipo 19 anos, termina com mais de 40. O 2 é com mais de 40? Sim. Pensava que era com 30 e poucos, porque não, ele tinha mais de 40. Não, interessante. O Ezio fica conservadão, né? O cara é um atleta, bicho. Eu acho ele mó galã no Brotherhood. E é que nem o Hilário falou, como a gente acompanha tudo na visão do Ezio, não tem como não se conectar com um personagem desse. Porque é você controlando o cara crescendo, velho. Então, tipo, é muito difícil o público não se conectar com um personagem desse. Ainda mais com a história de vingança também. Que é o grande arco, né, dessa série. E parece que aqui no Ezio, se vocês tiveram essa impressão também, eles tiveram que facilitar um pouco a luta contra assassinos e templários, meio que pra vender pro público mesmo, parece. Eles botaram nesse jogo os templários como verdadeiros vilões. No Assassin's Creed 1, não. Assassin's Creed 1, os templários tinham um lado deles, provavelmente eles poderiam estar certos, os assassinos também. A gente falou no cast passado dos papéis trocados. Os templários que são a Irmandade, os assassinos são a Ordem naquele primeiro jogo. Mas aqui no Assassin's Creed 2, os Borgias são definitivamente os inimigos. Esses caras são o mal puro. O plano deles não vê o bem da humanidade em momento nenhum. O plano deles são eles no topo, a humanidade embaixo, os caras governando tudo. Mas não é governando pro bem, não. É pra eles enriquecerem mesmo. Rodrigo Borgia, quando a gente vai derrotar ele no final do jogo, ele diz
Que ele fez tudo aquilo pra tentar conversar e talvez dominar Deus que estava embaixo daquele Vaticano preso ali. O cara era maluco, o cara era doido. Sim, e a história passou muito pra esse ponto de ser... Eu gosto de falar que o Assassin's Creed no 2 ele virou um melodrama, que é aquela história de estrutura um pouco mais simples comparado, sei lá, ao Assassin's Creed 3 ao Assassin's Creed 1, e bem maniqueísta, né, como o Hilário adora usar essa palavra, de ter essa definição bem contra o mal, no final das contas ajuda a vender porque facilita. Você sabe que o cara que tá usando capuz é o mocinho e quem não tá usando capuz e tá usando armadura é o vilão. E fica ainda bem mais fácil de perceber, porque eu acho que os 9 alvos, no caso aqui do Assassin's Creed 2, do Ezio, são muito caricatos. Principalmente a presença do Rodrigo Borgia, que pra quem não sabe, o Rodrigo Borgia é baseado num personagem real, né? Que é eu esqueci que papa que ele foi, mas ele chegou a ser papa e ele tem essa presença, né, no segundo jogo, que é tipo, toda vez que ele aparece você fica um pouco receoso sobre o que é que vai acontecer. Ele estava na cena sobre a família do Ezio. Cara, o Rodrigo Borgia passou muito tempo sendo meu vilão favorito de Assassin's Creed, porque ele tem esse ar conspiracionista, tá em todos os lugares, ele parece que sempre tem um plano ali. Só que com o tempo eu comecei a gostar de outros caras, né? Como, hoje em dia eu gosto bem mais do Al-Mualim, por exemplo, como vilão. Aquele cara me faz pensar sobre a minha própria vida. Mas o Rodrigo Borgia, cara, esse maluco é sinistro. Você vê ele desde a época em que o Ezio vai lá no Bom Faloneiro pegar a cartinha pra provar a inocência do pai dele. Você vê ele ali passando por trás do cara. Você vai quando vai tentar matar o Dodge de Veneza, né? Quando você vai lá em Veneza, você vê o cara se reunindo de diversas maneiras diferentes durante o jogo, vendo que ele tava realmente arquitetando tudo desde o início. Então, o Rodrigo Borgia é louco. Você acha que no início, pensando no Assassin's Creed 1, que ele quer o bem ali pra humanidade de alguma maneira, só que no final você vê que é só um louco psicopata que tava pensando pelo bem próprio dele. Não tem nada de humanidade dele, não. O cara é 100% mal. E isso e o filho dele, então, o Cesare Borgia, nem se fala, pô. Eu queria puxar o Rodrigo justamente pra puxar o Cesare pra entrar no Brotherhood. Só que eu queria só citar uns negocinhos antes, que é sobre os personagens, que, tipo, o 2 é quando ele não introduz só o Ezio, que é um personagem muito carismático, mas é quando ele apresenta vários personagens muito carismáticos, né? Que aí você tem os irmãos do Ezio, que o começo do jogo é todo sobre eles. Você tem o tio do Ezio, que é o tio clássico. Mario. Que It's tem, inclusive, Mario! Mano, aqui é melhor incrível. Não, a primeira vez que eu vi aquilo ali jogando, eu dei uma gaitada, cara, mas eu ri por uns 15 minutos, velho, de passar mal, velho. E também eu quero falar um pouquinho sobre o grande inventor da saga Assassin's Creed, que é o Leonardo da Vinci, cara, que é o melhor amigo do Ezio, né, em toda essa jornada, e foi o cara que meio que desvendou os códex do Altair, que o Altair deixou, né, esse legado da Irmandade, que a gente acompanha bastante já séculos depois na Itália renascentista, e foi o Altair que inventou todas essas bugigangas, esses apetrechos que o Ezio utiliza no segundo jogo. Mano, inclusive tem uma história bem interessante desse Codex, que eu não sei se vocês conhecem, que é do Domenico Auditore. Vocês já estão ligados nessa história? Quem? O Domenico? Domenico Auditore, o tataravô do Ezio. Não. É o great grandfather lá do Uncle Mario lá, que montou a vila de Monteriggioni. Ah. Foi o cara que montou a vila de Monteriggioni. Esse cara foi o responsável praticamente por levar o Codex pra Itália, basicamente. Porque ele navegava junto ali com o Marco Polo e com outro personagem histórico chamado Dante. Sabe o Inferno de Dante? Esse cara mesmo que ele navegava. E esse cara era assassino, o Dante era assassino. Eu acho até engraçado que esses grandes poetas, filósofos, são sempre assassinos, né? Tem o Maquiavel e agora o Dante, os dois negócios italianos, acho isso muito legal. E eles estavam numa missão, cara, de resgatar o Codex, né? Porque tinha uns caras lá que tinham roubado, eles tinham ido atrás, eles três, e eles conseguiram pegar o Codex. Só que quando eles estavam voltando, acabou que veio uns piratas contratados pelos Templários na embarcação deles, e eles foram atrás do Codex, obviamente. Os caras conseguiram rasgar as páginas correndo, o Domênico foi lá resgatar as páginas. Ah, e tava também com a esposa do Domênico a bordo. Aí o Domênico conseguiu rasgar as páginas antes dos piratas chegarem, colocou lá dentro das mercadorias, enfiou tudo pra esconder dos piratas. Os piratas não encontraram o Codex e acabaram matando a esposa do Domênico, infelizmente.
acabaram matando todo mundo lá. E aí o Marco Polo virou pro nosso amigo Domênico e disse, cara, é o seguinte, vai lá num banco na Itália, e essa aqui é a minha senha do banco pra você pegar todo o meu dinheiro. Marco Polo falou isso pra ele, né? Então, os piratas afundaram o navio do cara e o Domênico ficou sozinho numa tabuazinha de madeira. Ele foi nadando lá de volta pra costa italiana. Quando ele volta, já desistindo ali, deixando as mercadorias pra trás, tudo à deriva no mar, o maluco vai até o banco, pega um dinheiraço do Marco Polo, começa a estudar um pouco de literatura, essas coisas que o Dante explicou pra ele, né? Que o Dante ensinou pra ele. Ele acabou se disfarçando como um nobre italiano e adotando o sobrenome de Auditore. Foi ele que adotou esse sobrenome. Caralho. Nossa! Que foda. O Domênico não era um Auditore, ele adotou pra se fantasiar, pra fingir que era um nobre italiano, com o dinheiro do Marco Polo. E aí ele fundou lá a Vila Auditore pra treinar novos assassinos, né, ali na Itália. E ele deixa lá na criptazinha dele uma mensagem. Ele fala, pra você, Auditore, que tá lendo isso, você nunca foi um nobre, você sempre será um dos nossos. Nunca esqueça quem é você de verdade, né? Lute por nós, nos vingue, ele fala alguma coisa assim. Aí ele teve um filho que foi o Renato, do Renato veio uma outra galera, veio o tio Mário, veio o pai do Ezio, né? Que é o Giovanni. Veio uma rapaziada, e assim surgiu o nosso cara amigo Ezio, graças ao Domênico, e aquelas mercadorias que foram afundadas foram boiando ali pra Itália, e foi assim que o Codex do Altair foi espalhado página por página, todo rasgado pela Itália inteira, tá ligado? Essa é a história por trás, o background. Cara, surreal, velho, surreal, dessas curiosidadezinhas. Aí o Ezio pega, né, vai mandando tudo pro Da Vinci, o Da Vinci dá uns upgrades nas armas dele, é insano. E um dos pontos que eu acho bem interessante desse segundo jogo é como a Hidden Blade ela é modificada, né? Agora não precisa mais perder o dedo. Mas nós também temos outras mudanças, como por exemplo a pistola, que eu acho muito foda. Dá uma dinâmica diferente pro combate e é super estiloso também. E a Hidden Blade dupla, que é algo que eu acho sensacional, porque começa a ter umas cenas de assassinato com as duas Hidden Blade muito foda. Inclusive, Hidden Blades, essas duplas aí que, sabe, sei lá porquê, nunca mais apareceram na franquia, tá? Nunca mais. Elas foram até a trilogia Kenway e depois procura-se lâminas duplas. Exatamente. Nunca mais. A arma mais quebrada que já existiu no jogo. Honestamente, uma vez que liberou aquilo, eu não parei de jogar com elas. Eu comprei todas as armas do jogo, mas a Hidden Blades dupla era ainda melhor. A mais prática, a mais estilosa. Mas agora eu quero saber sobre... Antes da gente passar pro Brotherhood, eu quero uma pergunta de cultura inútil. Quem aqui comprou todas as obras de arte do Assassin's Creed 2? Ah, eu comprei. Eu acho que eu comprei. Eu fiquei com agonia de entrar lá naquele baúzinho da vila e ficar lá nos livros de contabilidade, né, da Cristina. Ah, faltou não sei quantas pinturas de arte. Mano, vai te lascar, meu amigo. Vou lá, comprei tudo. Quero ficar rico nesse jogo aqui, filho. E tem uma última coisa muito legal da gente citar no Assassin's Creed 2 antes da gente ir pro Brotherhood, que é uma das paradas que eu acho mais irado nesse jogo, que é como que ele consegue ser uma sequência do Assassin's Creed 1, mesmo sem falar do Desmond. Esquece o Desmond, finge que o Desmond não existe, eu sei que o Desmond é uma sequência do Assassin's Creed 1 aqui no Assassin's Creed 2, tô me referindo especificamente ao passado. Cara, no Assassin's Creed 1 a gente vê uma terra assolada pela guerra, a gente vê ali o Altair contra os Templários, o Altair desconfiando a todo momento se ele tava certo, se ele tava errado, amadurecendo, e nós vimos no final do jogo que ele matou o seu mestre, Al-Mualim, se tornou o mentor da Irmandade, como a gente viu no Bloodlines também. Beleza. Mas qual que foi a importância do Altair? No Bloodlines a gente viu ele escrevendo um livrinho. O que era aquele livrinho? Qual foi o peso que o Altair teve para a Irmandade? O que a gente fez no Assassin's Creed 1? Teve alguma coisa que mudou nos assassinos, no credo, no mundo inteiro? E a gente vê isso no Assassin's Creed 2, que é um jogo que se passa séculos depois. A gente vê uma Irmandade completamente nova e alterada graças ao Altair. E é nesse jogo, através dos Codex, que a gente vê que esse cara foi tão influente, tão poderoso, que ele mudou o jeito de agir de todos os assassinos, o jeito de se vestir, o jeito de cortar ou não seu dedo anelar, que era um ritual, mas ele abandonou completamente esse ritual. Na verdade, ele alterou, né? Agora é só queimam o dedinho mesmo, eles não arrancam. Por quê? Porque o Altair era um cara prático. Ele gostava desses rituais, achava legal, mas ele queria praticidade. Meu amigo, eu vou cortar meu dedo anelar pra ser mais fácil de ser identificado como assassino? Os Templários vão andar na rua, lá o maluco sem dedo anelar, mete flechada nele. Olha que coisa fácil. Aí o Altair falou, não bora arrancar mais não, porque vai ficar muito fácil de ser identificado. Pode crer, né? Outra coisa que o Altair criticou é como os assassinos se vestiam. Você percebe que no Assassin's Creed 2,
Só o Ezio se veste de assassino. Todos os aliados dele são pessoas comuns, se vestem como pessoas comuns, mal usam Hidden Blades. Eu acho que nenhum personagem secundário do Assassin's Creed 2 usa Hidden Blade. Só o Ezio. E o pai dele, quando estava em missão, o pai dele mesmo se vestia como nobre 99% do tempo e só se vestia como assassino com aquele traje que o Ezio estava usando quando ele ia pra missões. Só equipava a Hidden Blade dele quando ia pra missões, como o Altair instruiu. Se você perceber também, o pai do Ezio nunca falou sobre os assassinos pra ele. Nunca. Ele não foi, desde pequeno, doutrinado a ser um assassino que nem o Altair. Ele não nasceu, ai, Gugu, Dadá, meu filho, jure aqui os 3 dogmas, por favor. Ele não fez isso. O Ezio completou lá... Vem que a criança dá o dedo anelar aqui pra gente cortar. Exatamente, mano. Então, o pai do Ezio não esperou ele completar, sei lá, 8 anos pra explicar os dogmas e doutrinar a criança desde pequeno. O Ezio completou, sei lá, 16, 17, nem sabiam que eram os assassinos. E olha que isso é um atraso, tá? Porque depois, quando a gente vai nos outros jogos da saga, a gente descobre que ali nos 11, 12, 13 anos é quando os pais apresentam o credo pra criança. E vão explicando um pouco, treinando ela um pouquinho. Mas o pai do Ezio atrasou demais, mano. 16, 17, o cara não sabia. O tio Mario até se assusta, né? Como assim? Como assim o teu pai não te explicou que são os assassinos, pelo amor de Deus? E ele não explicou justamente por conta dos ensinamentos do Altair. O cara não corta o dedo por conta dos ensinamentos do Altair. Todos os upgrades que o Ezio usa nos armamentos dele foi por conta do Altair. O modo de pensar dos assassinos foram alterados pelo Altair também. Lembra que no cast passado eu falei que os assassinos eles queriam a paz, eles buscavam a paz, eles queriam... que eles achavam que com o tempo os humanos iam chegar numa paz absoluta, numa utopia? O Altair disse que isso é impossível, que isso é uma ilusão. Ele também falou o processo de amadurecimento. Ele disse que o verdadeiro objetivo dos assassinos é buscar a liberdade e se contentar com as pequenas vitórias. O Ezio destruiu os Borgias, ótimo, ele salvou as pessoas inocentes da Itália. E é aquilo que importa. Não importa se daqui a 100 mil anos alguém vai atingir a paz por conta dos assassinos. Não, aquelas pessoas daquele presente foram salvas por ele. E o Altair diz que isso vale muito mais. Um assassino de verdade tem que se contentar com isso, se contentar que vai ser apagado da história, porque os assassinos são apagados da história, e tem que viver amadurecendo, aprendendo e passando essa palavra adiante e buscando a liberdade. Então o Altair, cara, no Assassin's Creed 2, a gente vê a grandiosidade que esse cara teve. É por isso que eu digo que esse jogo, que eu vi muito isso num canal chamado Algo Sobre os Jogos também, que é muito bom, que esse jogo é uma sequência perfeita do primeiro jogo. Uma sequência tão boa quanto um jogo que fosse lançado, sei lá, 5 anos depois do Assassin's Creed 1 com o Altair como protagonista. Eu acho que o Assassin's Creed 2 mesmo assim seria uma sequência melhor, falando do passado. É absurdo, mano. E isso também que embasa o próprio comportamento do Ezio nos próximos jogos e como ele vai focar cada vez mais nessa, não só na própria vingança, mas em como fomentar o credo, fomentar a irmandade dentro da Itália, e até porque a gente vê aí, agora puxando o Brotherhood, a gente vê agora o Ezio mais maduro, mais velho e como um mestre assassino. E eu lembro que isso, na época, foi algo que eu gostei demais de ver, e até contando uma anedota sobre isso, eu, na época, tava jogando no 360 destravado, e eu não sei porquê, na época o Brotherhood não rodava pirata de forma nenhuma. E eu travei o meu console na época só pra poder jogar o Assassin's Creed Brotherhood. Caraca, mano. Mas valeu a pena então. Valeu, porque aí eu comecei a jogar online também. E no Brotherhood, tipo, a sensação que eu tenho é que o Ezio ele parou de ter essa busca incansável sobre vingança. A sensação é que, tipo, a vingança dele foi feita. E aí ele já entra como um assassino. Eu não vejo ele virando um mestre assassino no Brotherhood. Tipo, ele começando como um mestre assassino, eu vejo ele se tornando esse mestre assassino ao longo dessa jornada. Até porque meio que o começo do Brotherhood é aquela sensação, missão cumprida, finalizamos, resolvemos com o Rodrigo Borgia e bala de canhão na armadura do Altair, né? Basicamente. Resolvemos entre aspas, né? Porque o cara meteu o pé, né? O cara falou, não, Rodrigo Borgia, eu sei que tu é a pior pessoa do planeta Terra, mas pode ir embora, mano. Eu te perdoo, vai.
Vai embora. Tá sussa, irmão. Inclusive, muita gente, até hoje, eu era uma das pessoas que não entendeu de jeito nenhum por que o Ezio poupou a vida do Rodrigo Borgia no Assassin's Creed 2. Tem até o Maquiavel, né, quando ele chega no Brotherhood lá na mansão, ele pergunta: o quê? Tu poupou o Rodrigo Borgia, mano? Por que tu fez isso? Aí o Ezio fica... talvez não tenha sido uma das melhores das escolhas. Vou tirar um sossego ali com a Catarina, ok? Aí o cara toma um sossego e acorda com uma bala de canhão na testa. Só pra ver se aprende a não poupar mais o Rodrigo Borgia. Eu tô brincando, não ia mudar nada o ataque à vila. Depois a gente descobre que ele ia atacar de qualquer jeito, mas isso é engraçado do mesmo jeito. Sim, e é uma situação onde apresenta que é um dos vilões mais icônicos, aí sim, de toda a série, que eu, pelo menos na minha opinião, é o grande antagonista do Ezio, que é o Cesare Borgia, né? O César Borgia. Que o Júnior. O Júnior. Esse é malucão. Que esse é ruim. Esse caboclo é ruim, velho. Comparado com o pai, bicho, o pai é uma doçura, velho. No ponto que tem algumas cenas no jogo que o próprio Rodrigo olha pro Cesare e fala: mano, você é ruim, bicho. Maçã do Éden acabou com o cara, mano. Maçã do Éden acabou com o cara. Eu tenho uma pergunta pra vocês, já puxando pro Cesare mesmo. Eu bem que tu citou ele. Vocês acham que o Ezio errou em ter poupado o Rodrigo Borgia? Honestamente... Eu antigamente achava que sim, e eu refleti bastante depois de um tempo, e eu tenho uma resposta aqui que quero saber vocês. Olha, eu meio que concordo com você, que é tipo, na primeira instância, pareceu que foi um erro. Aí no começo do Brotherhood a gente pensou, mano, foi um erro. Mas aí a gente vê que ia acontecer de qualquer jeito, e quem que foi mais responsável lá foi o filho lá. E até mesmo no meio do Brotherhood a gente vê que, tipo... Acho que meio que poupar ele fez meio que um efeito nele, que tipo, botou um pouco do medo nos assassinos lá, ainda mais do Auditório, o Ezio, nos Templares. Então, eu diria que não foi um erro, mas... eu acredito que não foi um erro mesmo. E o meu mano Luigi Hilário, o que é que vocês acham? Eu acho que deixar o Rodrigo vivo... enfraqueceu mais os Templários do que se o Ezio tivesse matado o Rodrigo Borgia. Foi isso, Porque eu acho que se tivesse matado, ia entrar outro no lugar, ia conseguir continuar a Ordem Templária, né? Boa. E o Rodrigo foi o cara que, jogou os Templários na lama, né? Tipo, desmoralizou os Templários, deturpou a imagem templária. Então o Rodrigo ter ficado vivo pra ser aquela peça de vergonha pra Ordem, eu acho que foi um golpe mais duro do que se tivesse matado ele. Cara, jogando o Assassin's Creed 2, a gente pegando aquilo lá que eu tinha falado sobre o Ezio não ser doutrinado desde pequeno, né? A gente vê que a história do Assassin's Creed 2, já puxando pro Brotherhood também, é uma história de amadurecimento do Ezio, beleza? A gente vê ali que, mesmo depois que ele descobriu que são os assassinos, ele não virou assassino, ele virou assassino no final do jogo, mas no meio ali pro início ele não era assassino de jeito nenhum. E os amigos dele, como vocês viram lá na história do Assassin's Creed 2, em nenhum momento falaram que eles eram assassinos. Tanto é que eles nem se vestiam de assassinos, não tinha nem como o Ezio saber. Eles só revelaram que eram depois que o Ezio enfrentou o Rodrigo Borgia. Eles falaram, nós somos assassinos, bora fazer a sua iniciação aqui e tudo mais. E só depois que ele diz, cara, eu quero ser assassino mesmo, simbora, quero agradecer vocês que nunca me doutrinaram, fizeram eu tomar minhas próprias escolhas pra me juntar a vocês, que me apresentaram o real significado de nada, a verdade, tudo é permitido e tal. É um amadurecimento muito grande do Ezio. E um dos amadurecimentos dele é quando ele tá lá em, se não me engano é Veneza, e ele tá sentado num banquinho, né? Ele tá sentado num banquinho, chega lá a Rosa, que é uma outra ficante do Ezio lá, falou, Ezio, é seu aniversário, o que é que você tá sentindo? Ele, cara, é o seguinte, mano, já tô há uma década botando a minha vida aqui nessa porcaria de vingança, eu não aguento mais. Toda vez que eu mato um templário surge um outro pior no lugar, isso não para. Como que isso vai chegar ao fim, mano? Eu não aguento mais. Então ali a gente vê um Ezio completamente diferente, que já tá questionando, eu não vou ver o fim dessa guerra. Tudo que eu mato vem um outro cara no lugar, a gente já vê que ele tá cansando ali desse ciclo sem fim. E aí a gente parte pro final do jogo, que o final do jogo se passa mais anos ainda. Que quando ele vai atrás das páginas do Codex, depois das DLCs, se passam mais anos ainda, o cara já tá com mais de 40, filho, quando ele vai matar o Rodrigo Borgia. Então ali o Ezio já tá tão mudado, tão evoluído, tão desenvolvido, que ele pensou exatamente isso que vocês três falaram, mano. Ele pensou,
olha, minha vida inteira eu matei um templário. E o resultado disso foi um outro cara ocupando o lugar dele. Se o Rodrigo Borgia for morto aqui, ele não pensou isso porque ele nem conhecia tanto assim o Césare, mas você já imagina o que aconteceria se o Césare fosse o grão-mestre da ordem depois do Rodrigo Borgia, né? Ele falou, cara, se eu matar esse maluco aqui, com certeza vai vir um outro pior no lugar. Mas uma coisa que eu nunca tentei antes foi demonstrar misericórdia. Talvez, nesse caso aqui, a misericórdia faça mais efeito nos templários, já que esse cara é o grão-mestre, do que propriamente matá-lo, né? O Ezio pensou isso praticamente. E ele acabou decidindo poupá-lo, ainda mais porque aquilo não traria a família dele de volta. Foi isso que ele falou. Então, esse foi o grande motivo do Ezio não ter matado o Rodrigo Borgia. Eu acho que ele acertou. Porque quando a gente vai pro Brotherhood, você vê que o Rodrigo já tá bem mais reservado. Ele, quando eles estão brigando lá no Castelo São Ângelo, ele fala pro César: eu falei que não era pra atacar os assassinos, pô. Tu chamou eles pra cá, tu atacou o ninho deles, mano. Tu é maluco, velho. Rodrigo Borgia não mudou no sentido de querer poder, ele ainda é mau, ele ainda é tudo de ruim. Só que o cara respeitou um pouco mais os assassinos depois daquele negócio do Ezio. Então é basicamente isso que vocês falaram, mano. O cara ficou com um pouquinho de medo ali e o César seria pior que ele. Eu tava pensando nesse ponto. Isso que me fez mudar. O Borgia começou a ter medo. Ele começou a ter medo por causa do Ezio, por causa que ele apanhou de um X... Eu ainda acho esse final do 2 maravilhoso, que é tipo X1 com papa debaixo da capa. É bom demais. Eu adoro isso. Tipo, o cara perdeu no X1, tinha coisa do L, essas coisas, ele perdeu. Inclusive, fica a curiosidade pra vocês que no final, essa batalha final aí, no livro do Assassin's Creed 2 é completamente diferente. No livro, o cara, o Ezio só poupa o Rodrigo Borgia, porque o Rodrigo Borgia tomou um veneno. Aí o Ezio fala, pô, ele tomou um veneno, então ele vai morrer. Aí ele dá de costas, vai lá falar com a Minerva tem uma coruja no ombro dela. Nossa. E aí o Rodrigo Borgia era um veneno falso, ele foge, um bagulho nada a ver, filho, o que é que esse livro do Assassin's Creed 2 fez, mano. Curiosidadezinha aí pra vocês. Eu não sabia, mas eu ainda acho mais legal o final do jogo. E tipo, mano, você tá tirando... Não, o do jogo é bem melhor, mano. É tipo, você tá tirando um X1 com papo. Mano, não tem como. Não tem como, eu ainda gosto mais desse final, desculpa. Pô, um dos elementos que eu mais me lembro do Brotherhood, e eu lembro de amar muito esse sistema, é como agora o Ezio, ele já é um tipo mestre, ele tá fomentando a irmandade ali dentro. Ele é o mentor, né? Ele pode chamar os recrutas. Exatamente, eu amo essa mecânica e eu achava tão legal. Nunca mais apareceu também. Isso tinha que voltar, porque eu achava muito foda de tu poder mandar os recrutas em missões, fazer sidequests com isso, e principalmente quando tu tá, tipo, jogando e tu pode pedir ajuda, e tem algumas formas de ajuda diferentes, e tem aquela que só começa a chover flecha, é tão foda. É satisfatório aquilo. É tão aquilo. estiloso, cara, é muito bom, mano, é muito bom aquilo. Saraivada de flechas é mais poderosa que a maçã do Éden, filho. É, pô. A maçã do Éden fica no chinelo pra aquelas flechinhas ali. E até essa parte do recrutamento, de o Ezio não estar mais sozinho, né? Até o próprio nome do jogo reflete isso, né? Brotherhood, Irmandade e tal. É o próprio trailer CG do jogo, que a gente não falou disso no primeiro cast, mas os trailers CGs de Assassin's Creed até hoje são muito fodas. E pra mim, o do Brotherhood, ele é muito icônico, porque eu lembro de ver aquele trailer e eu ficar tipo, meu Deus, eu preciso jogar isso, e isso é incrível, assim, e mostra justamente isso, o Ezio com os outros assassinos, aquela parte que ele vai andando com a roupa toda branca, todo mundo vestido de vermelho, cara, é lindo aquilo, obra de arte, acho muito foda. Uma coisa que eu vejo pouquíssimas pessoas falando, na verdade eu pensei nisso, eu falei pra uma galera, eu nunca vi outra pessoa falando, que eu queria saber se vocês já pensaram nisso, que é, cara, a roupa do Ezio, a gente vai falar no Revelations, né? Mas a roupa que o Ezio usa no Assassin's Creed 2, no Brotherhood, no Revelations, tem tudo a ver com a jornada do jogo. Vou explicar um pouco melhor. No Assassin's Creed 2 a gente vê que é uma roupa de assassino. Só que uma roupa de assassino com vertes de nobre florentino. Se o Ezio abaixar o capuz ali, parece que ele é um nobre. Não é uma roupa 100% de assassino, que nem no Brotherhood parece uma noiva cheia de detalhe vermelho e branco. Tem ali uns coletinhos de nobre e tudo mais. Justamente porque é um jogo onde ele faz parte de uma Irmandade das Sombras, onde ele tem que se camuflar na sociedade, onde é um cara sozinho contra os Borgias,
contra o Rodrigo Borgia, no caso, contra os Templários ali na Itália, e todos os amigos dele são pessoas comuns que são assassinos. No Brotherhood, porém, entretanto, por que a roupa dele é mais chamativa, parece uma noiva com uns detalhes vermelhos muito louco? Eu penso pelo menos pode ser uma decisão de game design, porque ali você não faz parte de uma irmandade das sombras que não pode ser reconhecida. Ali a Roma precisa de socorro, a Roma precisa de uma galera que mostre pros cidadãos que eles não estão mais sozinhos. Então os assassinos nesse jogo, cara, eles literalmente estão no meio do povo, guerreando a peito aberto. Tu vendo a batalha final contra o Bosch, né? Os assassinos estão lá pulando no meio dos caras mesmo, no meio da praça, sem nem um pouco de sombra, nem um pouco de cuidado. Eles saem recrutando civis pra causa deles. Eles saem falando, nós somos assassinos e tal, vem lutar com a gente pra liberação de Roma, pra libertação de Roma. Então você vê que no Brotherhood é bem mais um exército de assassinos contra o exército dos Borgias. E essa mudança, o Maquiavel não gostou não, mano. O Maquiavel ficou, o quê? Ezio, tu quer chamar qualquer um pra nossa ordem, tu tá maluco? Aí o Ezio fica, não, meu amigo, peraí. É o que a gente precisa. Não é isso que o Altair falou? Pra gente não ficar 100% apegados aos assassinos como se fossem um mantra, como se fosse algo sagrado que não pudesse ser alterado? Não. Ao decorrer da história, a nossa irmandade vai mudar. Se ela necessita que nós sejamos das sombras, naquela época nós vamos ser das sombras. Mas essa época aqui, com os Borgias, com o exército que eles têm, com o povo precisando de ajuda, aqui os assassinos não precisam ser tão nas sombras assim. Aí Maquiavel fala, pô, quer saber? Provavelmente você tem razão, vai lá recrutar os malucos. Eu vou te nomear aqui o mentor da Irmandade agora. Daí o Ezio sai recrutando geral, tem aqueles trajes super que chamam a atenção, guerreando de peito aberto geral. Então, vocês já perceberam que isso aí é meio com essa roupa deles, é meio com uma decisão pra mostrar como que o credo tá realmente chamando mais a atenção desse segundo jogo? Pô, isso é muito legal. Cara, e eu acho que as minhas roupas favoritas da trilogia são as do Brotherhood. Eu acho tão lindo as roupas que o Ezio usa nesse jogo. É com certeza a roupa mais icônica dos assassinos, é a do Ezio do Brotherhood. A do Brotherhood, definitivamente a roupa secreta, a minha favorita, que é a do Romulus. Aquela é muito linda. Inclusive, curiosidade, esse Rômulo aí aparece no HQ do Assassin's Creed Origins, e ele fala com a Aya, né, a esposa do Bayek, e ele fala, ô Aya, toma aqui essa adagazinha, não sei o quê. Não, a Aya dá pra ele, foi mal. A Aya chega no Brutus e fala, ô Brutus, toma aqui essa adaga, mano, muito da hora e tal. Aí ele pega, agradece ela, ele tinha a armadura lendária dele, ele foi um assassino super importante, se quiserem eu falo mais dele, porque a lore dele é importantíssima pro Desmond, esse Brutus. Esse Brutus é tudo pro Desmond, basicamente. Não sei se vocês sabem. E aí ele foi lá no canto onde o Desmond pega a maçã do Éden no Brotherhood, né? E o Brutus deixou lá a armadura dele e a adaga que a Aya deixou. Essa curiosidade é muito legal. E depois as duas coisas foram encontradas pelo Ezio. Isso eu acho muito irado. Sobre essa parte da armadura de Brutus e da adaga de Romulus, o Dark ele tem um vídeo, cara, surreal, explicando o quão importante esse personagem é pra toda a saga, inclusive pro Desmond, né, no caso, que nem o próprio Dark comentou. Um negócio que vocês citaram aí, que eu lembrei, sobre relação aos trailers cinemáticos, que era uma época que todo jogo que saía tinha que ter um trailer cinemático, porque senão ele não hypava, né? Que era uma época que os gráficos dos jogos ainda não davam conta, né, de fazer uma apresentação cinemática mesmo, né? Como é hoje em dia, como foi na geração do Play 4, não tinha isso. E precisava ter esse trailer cinemático mostrando tanto que é legal, tanto que é cool o jogo, tal, que nem a Blizzard fazia muito isso no World of Warcraft, no próprio Sim. StarCraft. Isso daí é um dos retratos da história dos videogames que a gente acompanha muito vendo a saga Assassin's Creed, né, no caso. Uma coisa que eu parei pra pensar, tipo, foi a partir do 2 que o protagonista começou a nadar, né, gente? Isso, foi... O Ezio foi o primeiro que fez aulinhas de natação, né, com o seu dinheiro florentino. Mano, Nossa, obrigado por me lembrar disso, cara. Eu preciso desmentir essa fake news, uma das maiores fake news de toda a comunidade de Assassin's Creed, que o Altair não sabe nadar. Meu amigo, quanto que eu escuto gente falando que o Altair não sabe nadar. Rapaziada, realmente parece que o Altair não sabe nadar. Não tem nenhuma confirmação se ele sabia ou não.
Provavelmente deve ter em algum lugar que ele sabia nadar assim, alguma missão de algum jogo, sei lá, Altair Chronicles, ele deve ter nadado por algum segundo. Mas, num livro chamado Guia Definitivo de Assassin's Creed, foi explicado por que o Altair morre quando cai na água. Que é, adivinha de quem é a culpa. Vou deixar vocês adivinharem de quem é a culpa. Eu vou chutar que é a Animus. Você acertou, cara. O Altair não sabe nadar por conta do Animus, meu amigo. É dito que aquele Animus 1.0 ali do primeiro jogo, ele não tinha mecânica de nado. Eles não conseguiram botar uma mecânica de nado. Eles não conseguiram renderizar a água. Então, se o protagonista caísse, se o Ezio caísse na água, ou qualquer pessoa caísse na água, naquele Animus, já era. Simplesmente desincronizava. Então, a galera acha que o Altair não sabe nadar, mas não, mano. O cara provavelmente sabia sim, era o Animus que ferrou o filme do maluco aí, velho. Olha que curiosidade legal. E eu acho engraçado que o Animus 1.0 não conseguia botar o boneco pra nadar, mas ele conseguia ir lá nas memórias da Eva, né? Lá na era precursora, que nem a gente vê no filmezinho da verdade do Assassin's Creed 2. O Animus 1.0 não conseguia botar o boneco pra nadar, mas conseguia voltar 75 mil anos no passado. Isso aí é absurdo demais. O Animus 1.0, ele traçava a sua linha em renderizar a água e fazer legenda. É, exatamente. Mas vocês citaram sobre a principal parte do Assassin's Creed Brotherhood, que é o multiplayer. Vocês chegaram a falar? Vixe, a principal, isso aí pra mim tá lá no escanteio lá do fim do jogo, nem lembrava que isso existia. A melhor parte. Nem cheguei a jogar. Eu joguei uma vez pra testar, eu não gostei. E fechei porque eu tentei jogar quando era pequeno, né? Não entendi nada, que nem eu falei no cast passado. E agora que eu provavelmente ia gostar dele, porque eu gostei pra caramba do esconde-esconde do Black Flag, a Ubisoft fechou os servidores, né? Então nunca vou conseguir testar de novo. Não, se brincar, deve ter algum maluco que fez alguma modificação pra utilizar servidor pirata, sei lá. Mas eu lembro que foi uma adição que citaram bastante na época de lançamento do jogo, porque esse eu lembro do lançamento dele, desse do Brotherhood, que falavam que agora tem um multiplayer, que também era um outro retrato da época dos jogos, que todo jogo que se prezava tinha que ter um multiplayer, que é uma época que o Hilário adorava, velho, que todo jogo que lançava tinha que ter um multiplayer. Tempos sombrios da indústria de videogames. Fazendo uma breve explicaçãozinha, os Assassin's Creed são jogos da era do PlayStation 3 e Xbox 360, eu não lembro de cabeça qual que é a geração, mas era uma época que o grande conceito da geração era jogatina online num console de mesa na sua TV. Inclusive o Brotherhood ganhou o prêmio de melhor multiplayer. Não sei como, mas enfim. Ganhou. Na época, o grande chance da geração era ter o multiplayer online. Foi quando a PSN surgiu, foi quando a Xbox Live se firmou como um grande serviço online e tirou aquela coisa de jogo online só no computador, só no LAN house. Não, agora no PlayStation 3, no Xbox 360 você tinha. Mas no primeiro Xbox tinha também. Tinha, mano, não tô mentindo. No Play 2 também tinha jogo online, mas o ambiente online surgiu no Play 3 e no Xbox. Era do PC. Não, antes era no PC, mas o ambiente online nos consoles surgiu no Play 3 e no Xbox 360. Essa coisa de ser normal você ligar o videogame e jogar online com seus amigos. Da TV, porque antes era algo só do PC, ou se você tinha uma internet cabeada, pica das galáxias, jogava no Xbox original e no Play 2. Então, como tinha essa mecânica de jogatina online, todo mundo ficou hypado, todo mundo ficou pilhado. Como hoje a moda é ter jogo como serviço, na época a moda era ter jogo online, porque o jogo tinha que ter horas o suficiente de diversão pro povo poder jogar e afins. Aí você teve algumas atrocidades como um God of War com multiplayer, você teve o Killzone focado em multiplayer, você teve a ascensão do Call of Duty com o multiplayer do COD. Rapaz, o Uncharted não tinha também? O Uncharted 3? Cara, você me lembrou de um negócio que eu não queria ter me lembrado. De nada. Tinha também. O Tomb Raider tinha o reboot, teve multiplayer. O Death of Us teve também. Verdade. E cara, era tudo uns multiplayer só pra falar que tinha. E a vítima da saga Assassin's Creed, como a Ubisoft, ela inventa muita coisa, mas ela adora seguir uma onda, né? A vítima da vez foi o Assassin's Creed Brotherhood, que adicionou um multiplayer que tava todo mundo esperando, que ia ser, o Ezio vai andar com sua irmandade pela cidade, realizando missões e tal. Não, na verdade era só um pique-esconde, né? Pô, te falar que eu achei cirado pra caramba, mano. Tipo assim, antigamente eu não gostava porque eu não entendi nada, eu era burro, né? Criança burra. Uma bússola aqui no meu pé, galera me matando, cadê o parkour? Não, quitei.
Era basicamente isso. Mas depois que eu me apaixonei pelo esconde-esconde do Black Flag, eu olhei pra aquele online do Brotherhood com os servidores desligados e eu pensei, cara, esse online é genial, velho. Eu não lembro se ele foi o primeiro a fazer isso, já tinha outros jogos que faziam aquela mecânica de esconde-esconde, o Brotherhood popularizou. Mas se ele foi o primeiro, não sei. Genial, velho. Porque aquilo tem tudo a ver com Assassin's Creed. Você tem que usar o stealth, o parkour pra caçar os seus inimigos, se você conseguir matar os seus adversários se aproximando deles, passando muito tempo perto deles e matando, ou seja, passou mais tempo ainda sendo furtivo atrás da sua presa, você ganha mais pontos, tinha um pique bandeira, tinha um monte de coisa muito da hora, que eu não sei como também não teve no Unity, por exemplo, que foi um jogo que voltou online. E uma coisa legal da gente falar também, tanto do online quanto da gameplay, é do parkour da trilogia Ezio, que é muito importante a gente falar, também do parkour do Assassin's Creed 1, que, uma curiosidade, o parkour do Black Flag, pra quem não sabe, tá? O parkour do online do Black Flag é o parkour da trilogia Ezio. Aí você pergunta, o quê? Como assim o parkour do online do Black Flag é o parkour da trilogia Ezio? Cara, é porque o parkour da trilogia Ezio é muito preciso, velho. É muito preciso, é um parkour competitivo, tá ligado? Você não pode ter aquele imã do Unity, não querendo falar para meu amigo Unity, parkour maravilhoso, diga-se passagem. Mas é um bagulho muito imã, não tem muita precisão. Você vai querer fazer uma coisa, o Arnaud provavelmente vai se tacar em outro. Na trilogia não, se você clicasse nos botões certos, já era. E combinado com o multiplayer, aquilo casava perfeitamente. Então era um bagulho muito irado, mano. Eu não sei como a Ubisoft nunca mais tocou em multiplayer, e além, nunca mais tocou em multiplayer com pique-esconde, que é muito irado também. Quem sabe agora com Assassin's Creed Invictus, né, que é um dos próximos lançamentos da franquia, que é um jogo 100% focado em multiplayer, provavelmente eles vão voltar. Tanto com o online, quanto o online fazendo parkour pela cidade, provavelmente, quanto esse pique-esconde. Eu tomara que volte. Mas o parkour do online, o online do Brotherhood era insano. Eu, pelo menos, gostava. Não sei se vocês preferem o pique-esconde ou o parkour, mas eu sou meio mais fã do pique-esconde do que fazer parkour com os amigos pela cidade em missões furtivas. Não sei o que é que vocês pensam sobre isso. Eu gostava até que bastante do multiplayer do Brotherhood, por incrível que pareça. E eu achava muito interessante que tinha várias classes de personagem, com habilidades únicas. Pô, era legal, era legal. Vou falar a verdade. O Brotherhood, ou foi o Revelations, é o que me fez, pela primeira vez, querer comprar uma DLC com os personagens lá, tipo... Não, acho que foi o Brotherhood, que tinha um personagem do multiplayer que era um gladiador, alguma coisa. Eu pensei, eu quero esse personagem. Eu nunca senti isso, qualquer coisa. É tipo assim... Amigo, transação aí, ó. Exato, por causa que, mano, acho massa, ó, gladiador. Com esses multiplayers eu não era muito fã, porque o que eu mais gosto na franquia é justamente poder explorar, ter essa liberdade do mundo aberto do Assassin's Creed, mas eu sou muito grato a esse multiplayer do Assassin's Creed, porque fortaleceu uma amizade que eu considero muito até hoje, que é a amizade que eu tenho com o Rocket, porque antes a gente era mais colegas, né, de escola e afins, e quando teve esse multiplayer e a gente soube que os dois jogavam, aí o Rocket me adicionou na PSN, a gente jogava muito o multiplayer do Assassin's Creed, mas eu não sou muito fã não, e prefiro do Unity, eu gosto mais daquela tocada de caos do Unity, sabe? O do Unity também é muito insano, esse bagulho de tu tá junto com teu amigo, ei mano, tu mata o cara da direita, eu mato da esquerda, eu vou jogar um bomba de fumaça ali, ó, nós pula, cara, isso é irado. Eu gosto desse multiplayer mais tático também, eu gosto, por exemplo, de jogos como Payday, gosto de CS, Valorant, que é aquela coisa que você tem que alinhar com... comunicar o tempo todo, ter que alinhar o tempo todo. Cara, no Unity, por exemplo, o negócio de você coordenar para os dois atacarem juntos para não serem vistos, cara, aquilo ali é o suco do videogame, velho. This is absolute videogame, mano. Eu vou falar uma coisa, vai surpreender, mas eu não joguei o multiplayer do Unite por causa que eu tava na conta americana. Não tinha PS Plus, então eu não joguei as missões multiplayer por causa disso. Eu não consegui entrar no online. Vai jogar agora na Steam com nós, mano. É isso. Beleza, tá tendo promoção mesmo, eu compro, foda-se. Perfeito. E como a gente conversou durante o episódio que a gente acompanha desde
do nascimento do Ezio, ou a forma como ele se estabelece como um assassino, e até depois de virar um mentor, agora a gente tem o desfecho dessa trilogia, que é com Revelations. Então a gente vai começar a conversar sobre sobre o último jogo aqui da trilogia, que justamente mostra agora o Ezio agora já mais velho, indo pra Constantinopla, e principalmente agora a gente tem o Altair presente durante a trilogia, mas agora ele acaba ficando presente durante quase que o jogo todo. Ele é muito importante pra esse momento, e gosto como é ainda um refino a mais para as coisas que foram estabelecidas no Brotherhood, e foi o primeiro Assassin's Creed que eu acompanhei no lançamento também. Então foi um jogo que eu estava muito hypado. Aquele trailer, a gente falou sobre CG antes, né? Mas o trailer de CG também do Revelations, eu acho uma obra de arte. Cara, eu comecei a escutar o artista dessa música por causa do trailer de Revelations, né? Que é o Woodkid. Que as músicas dele direto tem vários trailers cinemáticos de jogos. Não foi o único trailer de Assassin's Creed, tem um do Assassin's Creed Unity, que tem uma música dele também. Mas eu comecei a escutar por causa do jogo, bicho. E se eu não me engano, esse trailer do Revelations, não sei se foi uma fake news muito grande que eu caí, mas eu já vi em algum lugar que esse trailer do Revelations ganhou um prêmio aí de melhor trailer de videogame, alguma coisa assim, mano. Na época, alguém comentou isso que eu vi. Eu não pesquisei se é verdade, então pode ser que eu esteja compartilhando fake news. Mas que ele ganhou algum prêmio, eu sei que eu ouvi em algum lugar. Cara, eu não sei o trailer, mas a trilha sonora de toda a trilogia Ezio é muito marcante, mas na minha opinião, a do Revelations, cara, a trilha sonora e ambientação, cara, eu fiquei apaixonado por Istambul por causa desse jogo. Até hoje eu tenho muita vontade de conhecer Istambul por causa desse jogo, cara. Mas hoje lá na Turquia tá meio barril de pólvora, tá meio panela de pressão, então não tá muito saudável ir lá conhecer a Turquia, mas é um sonho que eu tenho por causa desse jogo, cara. A ambientação do Revelations, assim como qualquer outro jogo da franquia, é muito bonita, mas eu quero perguntar pra vocês, até o Revelations, ele foi a pior ambientação, ou vocês acharam outra pior que a dele? Ambientação, eu acho que eu fiquei um pouco decepcionado com a ambientação de Roma. Se for considerar toda a trilogia Ezio, eu acho que a pior ambientação é Brotherhood, apesar de que, na minha opinião, dos 3 jogos é o melhor. Já dando uns spoilers aí mais pra frente aí do cast, mas eu acho que a pior ambientação de todos os jogos, talvez o Rogue. Não, mas tipo, até o Revelations. Até o Revelations, pra mim, sem dúvida, é o Brotherhood. É o que eu menos dou conta de me conectar com a cidade, com o espaço. Pra mim é o Revelations também. Eu acho ele... Não sei, na época eu achei ele meio monocromático demais, assim. Monocromático, exatamente isso. Eu lembro que na época eu fiquei, nossa, mas tudo tão amarelo queimado, meio marrom, assim. Marrom, exatamente. E outra coisa que colabora com isso aí que o Hilário falou são os telhados, né, mano? Se você chegar nos telhados do Revelations, você não sabe em qual parte da cidade você tá, porque praticamente todos os telhados são idênticos, tá ligado? Porque não tem o que fazer. Constantinopla era daquele jeito, praticamente. A Ubisoft fez uma recriação de Constantinopla. Não tem como você fazer a cidade inteira ser absurdamente diferente. Naquela época era daquele jeito os telhados da casa. Então é como o Hilário falou, o negócio era monocromático, os telhados eram bem parecidos uns com os outros. Se você bater um print de uma parte de um telhado e comparar com outra da cidade, é muito difícil você saber em qual parte da cidade você tá. Então é por isso que eu acho que muita gente pegou uma estranheza com a ambientação do Revelations em comparação com os outros jogos anteriores. Mas não necessariamente significa que ele seja a pior ambientação, porque a Constantinopla é uma das cidades mais bonitas da franquia também. Sim. Mas eu achei a menos icônica, tá ligado? Icônica. O do Brotherhood tem aquele coliseuzão lá, pica, cidades e tal. O do Revelations cidade de Constantinopla é bonita, tá ligado? Não, pra mim, eu acho que é porque o Revelations é o primeiro que eu joguei no lançamento. Na época do lançamento, foi o primeiro jogo que eu comprei pro meu PlayStation 3 na época, mas eu tenho um apreço muito grande por Istambul, Constantinopla, por causa desse jogo. Agora, um negócio que eu tenho dificuldade com o Revelations, comparado principalmente ao 2 e ao Brotherhood, é que no Revelations ele já começa a inserir algumas mudanças que a gente ia ver muito mais pra frente na série, que é mudança de gameplay, principalmente, mudanças de alguns comandos de botões, a visão de águia
passa a ir para um outro botão, até outras funções também. A gente tem mais controle sobre armas de tiro e armas brancas, mas uma mecânica que eu gostei, que foi adicionada no Brotherhood, que é a gente ter duas facções, né, de polícia, assim, né, de guardas. A gente tem os turcos e os bizantinos meio que brigando dentro da cidade, você podendo aproveitar dessa briga para se esconder ou para gerar um tumulto, que a gente vê funcionando muito melhor mais pra frente lá no Assassin's Creed 3, né, que é quando você juntava os britânicos e os americanos, né, pra tretar. Mas eu sinto que no Revelations isso ficou meio bagunçado, tipo, a Ubisoft tentou fazer uma transição de jogo em si, né, gameplay, mecânicas, até gráficos. O gráfico do Revelations, ele muda um pouco, né, você tem expressões faciais mais marcadas, mais bem feitas, dá aquela impressão de que o jogo inteiro passou por um processo de edição de sharpening, né, do motor gráfico dos modelos do jogo, mas eu acho que essa transição deixou o Revelations meio esquisito, meio destoado do resto da trilogia. Um ponto que eu acho interessante do Revelations é que ele é um jogo que começa a ter também mudanças na própria Hidden Blade, né? Que começa a ficar cada vez mais presente isso nos próximos jogos, de, sei lá, até chegar no Eivor, no Valhalla, que usa a Hidden Blade por cima do braço. Então, eu gosto de como cada Hidden Blade daqui pra frente começa a ter uma mudança. E eu achava muito legal que a Hidden Blade no Revelations, ela tem um ganchinho, e isso é usado tanto na exploração, que tu tem, se não me engano, um botão dedicado pra poder esticar ela, e tu pode usar isso também no combate. Eu achava isso muito interessante. O legal do combate era aquilo que tu podia voar nas costas do inimigo, arremessar ele dos telhados com esse bico de águia. Você podia saquear os caras. Vocês estão ligados, né? Que você contra-ataca o maluco, aperta o Y, o triângulo. Sim. O Ezio tacava essa lâminazinha no bolso do cara e puxava, mano. Era muito da hora. Você saqueava o cara antes de matar. É bom demais. Uma coisa que eu também adorei do Revelation, sabe o que foi? Fabricação de bombas. Ah, isso é polêmico, mano. Muita gente diz que odeia, que não sabe por que existe, porque... não tem utilidade, eu nunca usei pra nada, o jogo nem... de brincadeira, era coisa que eu... O jogo nem te incentiva a usar e não sei o que, e tem gente que ama, velho. Mano, eu amo aquilo por causa que eu abusava daquilo pra poder sair matando todo mundo, em questão de distração, no meio do combate lá, de usar de fumaça, ou simplesmente pra dar dano. Eu simplesmente abusava disso. Tem uma coisa que o meu amigo Algo sobre Jogos falou no vídeo dele do Revelation, que eu concordo demais, é que esse negócio das bombas faz parte de uma... Como é que é o nome, cara? Motivação intrínseca. Tem a motivação extrínseca e tem a motivação intrínseca. A extrínseca, pra depois explicar o que é intrínseca, é, por exemplo, você tem lá a bomba e chega o jogo e fala: meu caro amigo, tem uma missão opcional aqui que você precisa derrotar aquele guarda com 2 bombas e aí você vai pegar esse troféu. Isso é a motivação extrínseca. O jogo tá te dando uma motivação de usar a bomba. A motivação intrínseca, que é a que o Revelations usa com as bombas, é um ponto de partida que tem que vir do jogador. Então, o jogador que tem que pensar em como usar essas bombas, ele que tem que fabricar em qual bomba que ele acha que melhor se relacionaria com aquela missão que ele se encontra. Tu vê que em várias missões stealths daquele jogo, tem uma fabricação de bombas ali no meio de um corredor avulso. Justamente porque tu, sei lá, quero fazer aqui uma bomba de ruído, jogar ali, os guardas vão tudo pra lá, eu vou correr pra cá. Tipo, se você souber realmente fabricar e entender como aquelas bombas funcionam, o jogo se transforma. Eu sei disso que na primeira vez que eu joguei, eu não tava nem aí pra essas porcaria de bomba. Mas na segunda vez, eu fui tentando entender qual a missão que eu me encontrava e fabricar a bomba certa pra aquela missão, e as missões se transformavam, mano. E o jogo não dá missãozinha opcional, o jogo não bota... essa missão só se passa se você tacar uma bomba naquela parede. Não, tem que vir de você a motivação de usá-las. Então é uma mecânica que eu não gostava, eu era do time que não gostava, e eu passei a gostar. Não sei o que vocês pensam, eu sei que o Rocket aí gostou bastante, não sei o que o Luigi e o Hilário pensam dessas bombas. Na época eu não usava muito, mas eu não me atentei mesmo na época que eu joguei, mas a nossa conversa tá me dando vontade de rejogar os jogos e eu vou prestar mais atenção nisso na próxima. Mas algo que começa a ficar mais presente também na série é a própria expressão do jogador em como jogar, o que utilizar. Então
começa a ter mais abordagens ou mais maneiras de abordar as mesmas missões e temas. Cara, eu vou ser muito sincero. As 2 primeiras vezes que eu joguei esse jogo eu não usei nenhuma bomba. Eu também. Eu só usava faquinha e pistola e olhe lá, porque eu não gostei muito, nunca fui muito de usar coisa à distância. Eu comecei a usar, eu acho que nesses últimos anos, quando eu revisitava esses jogos. E assim, usava um pouco as bombas, mas nunca fui muito de buscar, até porque a mecânica toda do Ezio meio que te acostuma a não ter que precisar dessas bombas, tipo nos outros 2 jogos, então pra mim não fede nem cheira utilizar essas bombas. A bomba mais útil, todo mundo sabe que é a bomba de fumaça, né, meu amigo? É a melhor, eu também abusava disso no Unite pra matar todo mundo. A bomba de fumaça é o bagulho mais roubado, mano. Você chega ali no Unity, pode ser um cara 10 níveis acima de tudo. Tacou bomba de fumaça, é hit kill em geral. Todos os jogos aí, praticamente. Cara, no Unity foi o primeiro jogo que eu tive que sentir assim, eu tenho que usar bomba de fumaça nesse jogo. Não, todo jogo da SEGA é absurdo a bomba de fumaça. No Revelations também. É a arma mais roubada de todo o jogo. A gente falou de bomba, mano. Se você parar pra pensar, se vocês pararem pra pensar, o Revelations, ele é o jogo que adicionou as mecânicas mais suspeitas no sentido da comunidade ficar bem dividida se gostou ou não. A gente tem as bombas, que a comunidade divide muito se gostou ou não. A gente tem o bico de águia, que a Hidden Blade tem muita gente que não gosta, que diz que dificultou o parkour. Por exemplo, antes você escalava no parkour, você sabia exatamente o que é que você ia fazer, você sabia quantos passos o Ezio precisava dar pra escalar o telhado. Agora com o bico de águia ficou meio, sei lá, sabe aquela quando você sobe numa parede e injeta pro lado? Quando você sobe na parede e dá um pulinho pro lado? No Revelations o Ezio tenta atacar o gancho, aí isso às vezes atrapalha, que só tem gente que não gosta desse gancho, porque ele às vezes atrapalha no parkour, mas teve uma outra galera que gostou bastante. As bombas também. Teve também as torres, o Tower Defense, né, que também começou no Revelations e terminou no Revelations. Nossa, mano, eu odiava aquilo lá. Esse eu também não gostava muito, até admito. Eu odiava o Tower Defense do Revelations. Aí entra nisso, cara, é muito bagunçado esse jogo, velho. Eu, de alguma maneira, gostava, não sei como, velho. Ele coloca uns bagulho ali bem dividido, mas essas 3 coisas que eu falei, eu não sei se vocês acham o downgrade, assim como eu. Eu acho o combate do Revelations um downgrade do Brotherhood. As finalizações, cara, eu não sei porque que eles fizeram isso, provavelmente que o Wesley tá mais velho, não sei. Mas as finalizações no Revelations são muito demoradas. Tipo, tu tá com uma espadada no bucho do cara, aí tem uma animação de 3 segundos do Ezio deixando o cara deslizar pela espada até tu atacar o próximo. Tu não consegue sair matando todo mundo. Nossa, é verdade. As animações são muito mais demoradas. Eu acho que, não é nem porque o Ezio é mais velho, eu acho que foi uma tentativa dos caras de deixarem o combate mais difícil, porque se tu parar pra pensar, no Brotherhood, como as animações eram mais rápidas, em 5 segundos tava 15 pessoas deitadas no chão. No Revelations, como as mecânicas são bem lentas, as animações são mais lentas, os inimigos têm mais tempo de te atacar, né? No meio das animações tu pode contra-atacar, enfim. Tu não pode dar aquele kill streak absurdo. Mas, na minha opinião, o downgrade do Brotherhood, o Revelation no sentido do combate. Não sei se vocês acham isso também. Cara, eu acho que no combate eu não senti muita diferença do Revelations pro Brotherhood, na verdade. Tipo, não achei difícil, não achei desafiador, achei morno, assim. Não, o combate em si é praticamente a mesma coisa. O que muda são as animações. As animações do Revelations, tipo, o Ezio enfia a espada no cara, na cabeça do cara, gira a espada junto com a cabeça do cara, depois puxa a espada. Mano, só isso é uma animação zona, tá ligado? No Brotherhood ele só tacava uma lambuzada, assim, ó, pss, pss, o cara caiu no chão. É isso aí que mudou no combate do Revelations. Inclusive, mano, pergunta pra vocês acham que o Revelations é um downgrade do Brotherhood ou vocês acharam ele uma evolução do Brotherhood? E, por exemplo, as missões secundárias. Vocês sabiam que o Revelations tem quase nenhuma missão secundária? É, eu senti que ele tem menos. O Brotherhood tem uma variedade absurda. Eu acho que de secundária no Revelations é só a parte de buscar a armadura do Ishak Pasha, né? Tem a da armadura do Ishak Pasha, tem algumas missões de facção de ladrão e de cortesã, só que são bem poucas, é tipo 1 ou 2, 3, eu acho que é uma de mercenário, uma de ladrão e uma de cortesã, se eu não me engano, são só 3 missões, tá ligado? Aí tem as missões também de mestre assassino, que tu acompanha os teus recrutas, que essas aí são as únicas missões do jogo que tem muitas, que se eu não me engano são, sei lá, 11, 12, não lembro. Mas é só isso, acabou. E são missões bem menos incríveis, digamos assim, do que as do Brotherhood, que tu, sei lá, mano, tinha missão do Brotherhood que tu pegava um tanque de guerra, tá ligado? No Revelations, no máximo, tu acompanhando teus assassinos pra matar alguns alvos e ensinando eles, né, como serem assassinos melhores. Então, no geral, eu sempre tive a impressão que o Revelations era meio que
downgrade do Brotherhood? Eu acho que não é bem um downgrade. Eu acho que o Revelations foi o primeiro sinal de cansaço da franquia, talvez. Dessa coisa de... porque na época, até o Unity, do 2 até o Unity, era um jogo por ano. Pelo menos, porque no Unity foram 2. Então. Eu acho que o Revelations foi o primeiro sinal de, mano, talvez não esteja andando tão legal essa franquia está sendo anual. Talvez esteja ficando cansado, porque é o terceiro jogo seguido, na mesma mecânica, a Ubisoft tentando vender isso como um jogo novo, adicionou um monte de coisa, na minha opinião deixou o jogo mega bagunçado. Eu acho que, tipo, de todos os três, eu acho que é o jogo mais fraco, apesar de eu ficar um pouco enjoado do 2, porque o 2 eu joguei demais, cara, eu comecei demais o Assassin's Creed 2, mas eu sinto que o Revelations é o que mais... o mais cansado dos três, apesar de que fala da história do Ezio estar cansado, mas é o jogo mais cansado. Eu vi um argumento de um cara chamado Algo Sobre os Jogos, olha ele aí de novo, meu caro amigo, que ele defende a falta de missões secundárias do Revelations, do porquê que as secundárias do Revelations é um verdadeiro downgrade do Brotherhood. E na minha opinião, a defesa dele fez muito sentido, o cara é campeão em defender o Revelations. Ele fala o seguinte, cara, aqui o Ezio quer se aposentar, aqui o Ezio tá correndo contra o tempo pra deixar de ser um assassino. Quem jogou Revelations sabe que o cara quer aquelas chaves de Masyaf o mais rápido possível, ele foi capaz de destruir uma cidade, né, a Capadócia, ele foi capaz de explodir tudo só pra conseguir o selo mais rápido, pra conseguir atrair o Templário pra fora e conseguir matá-lo. Então, por que esse jogo seria igual ao Brotherhood de ter tantas missões secundárias, sendo que o Ezio quer só rushar as missões principais pra se aposentar logo? Esse foi o argumento dele, tá ligado? Eu falei, macho, faz sentido, né, fazer o quê? As únicas missões que o Ezio tem aqui é aprender a fazer bomba, defender a Torre dos Assassinos, treinar os seus assassinos e ir atrás das chaves. São essas as missões do Ezio no Revelations. No Brotherhood que você tem uma infinidade de missões diferentes porque você tem 300 milhões de maneiras de enfraquecer os Borgias. No Revelations você não tem 300 maneiras de encontrar 6 selos de memória, tá ligado? Só indo nas missões principais. Então eu acho que essa desculpa que o cara deu aí faz muito sentido. Depois dessa visão que ele deu, eu pensei, o Revelations começou a ganhar uns pontinhos a mais comigo, principalmente em relação à história. Missões secundárias conversando com a história. Porque a história do Revelations é sensacional, magnífica. Não sei vocês, mas na minha opinião, a melhor história da franquia, assim, de longe. De longe não, eu digo que o Assassin's Creed 3 e o Assassin's Creed 1 estão ali perto. São histórias magníficas também, mas na minha opinião, o Revelations é top 1. Eu adoro o Revelations, tanto que é o primeiro Assassin's Creed que eu platinei. Então, é um que eu fiz tudo, eu fiquei roubando, eu passei a cidade inteira, aquela segunda cidade lá, roubando pra poder comprar os livros lá pra conseguir a platina, porque... Nossa, mano, os troféus dos livros, mano, meu Deus, o livro de 100 mil, velho. Eu tinha um livro, acho que de 60 mil moedas, sei lá. É um livro caro pra caramba. Nossa, aquele lá foi o pesadelo pra conseguir. Foi a última conquista pra eu platinar aquilo. Mas eu adorei, tipo, conhecer a cidade, conhecer lá os negócios, tudo. Também joguei bastante do multiplayer daquele. Então... Revelations também. Inclusive no multiplayer do Revelations, foi o primeiro multiplayer da saga, né? Já que ele foi o segundo, mas foi o primeiro multiplayer da saga que eles colocaram lore. Mas, tipo, lore pesada mesmo naquele multiplayer. É lá, por exemplo, no multiplayer do Revelations, que bom que tu citou, que a gente descobre que os Templários não nasceram nas Cruzadas, que eles são uma ordem muito mais antiga, e ele cita lá a Ordem dos Anciões. Eu acho que ele não cita o nome Ordem dos Anciões, se eu não me engano, mas ele fala quando que os Templários nasceram, que foi lá com Semencaré, tipo uns 4 séculos antes do Odyssey, que é a Ordem dos Anciões. Ele fala sobre a Abstergo, uma lore absurda online do Revelations. Se vocês estão ouvindo aí e pensam, pô, eu não sabia que o Revelations tinha tanta história incrível assim no multiplayer e agora eles fecharam os servidores. O que é que eu vou fazer? Eu vou chorar no banho? Não se preocupem, meus amigos. O meu amigo Roger, lá do canal Universo Assassin's Creed, fez um vídeo falando todos os arquivos do modo online do Revelations
E ele simplesmente entrou no online do Revelation, saiu abrindo todos os arquivos, todos os áudios, todos os vídeos e tacou lá no canal deles, se vocês quiserem ver depois. Caralho, velho. Curiosidade, vocês estão ligados ao Odd Solberg? Vocês sabem quem é o Odd Solberg? Não. Carinha do Rogue no Dia Moderno. Ele aparece no Rogue no Dia Moderno, que é um cara meio com cabelo cinza, que até aponta uma arma pra tua cabeça no final do jogo. Fala, tu vai se juntar a nós ou vai sair? Aí ele aponta uma arma pro cara do Dia Moderno do Assassin's Creed Rogue. Você tá ligado, não? Quem é? Cara, não lembro. No finalzinho do Rogue, ele fala, o carinha do tablet, se você vai se juntar a nós ou aí o Odd Solberg puxa uma pistola, você não tá ligado, não? Enfim, esse cara, o Odd Solberg, é quem a gente controla no online, tanto do Brotherhood quanto do Revelations, fica aí a curiosidade. Ele que é o protagonista do online, é ele que tá usando o Animus nos online desses dois jogos. Tá, disso eu não sabia, viu? Isso aí mano, você é da hora. Me pegou com as cartas na mão. É a primeira vez na franquia e única que a gente joga com o Odd Solberg, o online do Brotherhood e do Revelations. Inclusive, no Brotherhood, é ele treinando pra fazer parte de uma equipe tática dos Templários, por isso que ele revive aquelas memórias. Ah, mano, tô falando aqui de lore. Não sei se vocês sabem, mas o online do Brotherhood é o seguinte, sabe por que a gente tá lutando um contra os outros ali? É a Abstergo... Tá treinado. Exatamente, é a Abstergo querendo preparar super soldados usando Animus. Aí ele pegou uma galera, juntou lá no laboratório deles, que é o projeto Anime da Abstergo, e ele colocou a galera pra se enfrentar no ambiente virtual dentro dos Animus pra conseguir habilidades através do efeito de sangramento, tá ligado? Aí a gente controla o Odd Solberg, que é um soldado sendo treinado pela Abstergo. E isso a gente descobre lá no Revelation. No Brotherhood não dá muito pra saber, mas no Revelation a gente descobre. E aí no Revelation a gente vê umas cutscenes lá do Odd Solberg passando no treinamento, dele sendo aceito como templário, dele conseguindo um jatinho particular, a porcaria toda. Mano, simplesmente leiam os arquivos quando vocês forem jogar os online, que tem muita coisa lá legal, né? E a gente conversou bastante sobre a saga e é importante e muito emocionante também. Eu lembro que na época eu fiquei emocionado, mesmo não tendo todo o contexto da lore de todos os jogos, mas eu fiquei emocionado na época com também o próprio desfecho da história, não só do Ezio, mas também do Desmond. E inclusive o Dark tem vários materiais que a gente vai deixar na descrição aqui, falando mais a fundo sobre essas histórias, mas eu sei que também tu tem coisas pra comentar com a gente aqui, Dark. É interessante a gente falar que, principalmente que a gente tá falando dos jogos do Ezio, porque foi aqui a primeira vez que a gente viu um protagonista solo no Dia Moderno e no passado, um só protagonista, em 3 jogos diferentes. E, cara, isso é um baita desafio, porque em Assassin's Creed não é que nem em qualquer outra franquia, por exemplo, sei lá, Metal Gear, onde você simplesmente repete o seu protagonista 3 vezes ali e pronto, faz 3 histórias, continuação dele. Assassin's Creed não, Assassin's Creed tem o Animus. Então, por que uma pessoa no Dia Moderno precisaria reviver as memórias de uma pessoa do passado 3 vezes? Cara, você tem que quebrar a cabeça com isso, mano. Você tem que fritar sua cabeça pra pensar numa desculpa do porquê que você tem que reviver a memória de uma mesma pessoa 3 vezes em 3 jogos diferentes. Eu acho que essa trilogia faz de uma maneira genial, que mostra o carinho que a Ubisoft tinha com o planejamento com esses jogos. No Assassin's Creed 2, o Ezio, o Desmond, quer dizer, tá indo atrás das memórias do Ezio pra quê? Pra conseguir pegar as habilidades dele, junto com as habilidades do Altair, pra conseguir derrotar a Abstergo, porque eles estão no meio de uma guerra, e também pra desvendar os enigmas do indivíduo 16. Porque a Lucy diz pro Desmond que, cara, é o seguinte, tinha um cara preso na Abstergo antes de tu, que tu é o indivíduo 17, tinha o 16, e ele guardava um segredo. Ele guardava um segredo maluco. Nós precisamos descobrir o que é. Daí eles vão lá no Assassin's Creed 2, desvendam o segredo, que é a verdade, enfim. Vê lá um negócio de Adão e Eva, um bagulho muito louco. Vê que o 16 estava fascinado pelas memórias do Ezio por conta daquele negócio do Vaticano, que é a mensagem da Minerva, né? E depois eles vão pro Brotherhood. Por que o Desmond reviveu as memórias no Brotherhood? Porque o Ezio tinha a maçã do Éden. E o Ezio falou, a Minerva falou de um templo que vai salvar o mundo. E esse templo precisa da maçã do Éden. Então eles precisam de ir atrás da maçã do Éden que tá com o Ezio. Então eles revivem as memórias do Ezio de novo no segundo jogo pra ir atrás da maçã do Éden. Eles encontram a maçã do Éden, só que aí a Juno, que é uma precursora lá, controla o Desmond. Controla não, tá? Isso aí é um erro bem comum, na verdade. Ela inspira o Desmond a matar a Lucy, que é a sua companheira amiguinha desde o Assassin's Creed 1, porque ela era uma dupla traidora. Não sei se vocês sabem disso, mas a Lucy era uma dupla espiã. Ela era uma assassina infiltrada na Abstergo, mas aí ela se tornou uma templária de verdade na Abstergo e se juntou aos assassinos de novo, né, quando ela fugiu de lá, pra espionar os assassinos, mano. É um bagulho assim absurdo.
Daí o Desmond mata a Lucy e desmaia depois, porque ele foi controlado pela maçã do Éden. E aí, cara, que entra a genialidade do Revelations. Porque não tem outro motivo pra você querer ver o fim da história do Wes e do Altair. Por que uma pessoa ia entrar no Animus pra ver o fim da história do Wes e do Altair? É aí que entra a genialidade. Vocês lembram que no 2 e no Brotherhood nós temos os enigmas do 16? Nos dois jogos a gente tem? Cara, a gente descobre que, na verdade, o 16 colocou aqueles enigmas porque cada vez que a gente vai fazendo eles, mais dados das memórias do indivíduo 16 vão sendo carregados no Animus. E no Revelations, as memórias, um avatar, uma inteligência artificial que o 16 criou dele mesmo, com as memórias dele, foi carregada no Animus. Então, quando o Desmond desmaia, e os amigos desmaia no final do Brotherhood, e os amigos dele falam, pô, a gente tem que colocar ele no Animus pra ver se ele vai sobreviver, e o Desmond entra no Animus, né, todo desmaiado, ferrado, o 16 tá lá, dentro da safe room, que é um canto seguro, e ele fala, opa, Desmond, beleza? Não sei se você sabe, mas você ajudou a me construir aqui dentro do seu Animus, desvendando os meus enigmas, que eu deixei pacotinhos das minhas memórias lá dentro pra construir eu aqui dentro. Muito obrigado. E aí vem a genialidade desse jogo. Porque o Desmond, ele tá desmaiado, por quê? Porque ele encostou na maçã do Éden. A mesma maçã que o Ezio encostou, e uma maçã do Éden que também o Altair encostou. Claro que não é a mesma maçã, mas a experiência de encostar numa maçã do Éden, os três tiveram. E o Desmond reviveu as memórias dos dois. Então a mente do Ezio entrou em pânico, pô. A mente do Ezio entrou em pânico. Quem sou eu? Eu sou o Ezio, o Altair ou eu mesmo? A mente dele explodiu e ele desmaiou quando encostou na maçã do Éden. Então qual que é a sacada genial do Revelations? O Clay Kasmarek, que é o cara que me ajudou, né, que tá aqui comigo, ele fala pro Desmond que você precisa reviver a última memória do Ezio, você precisa reviver as últimas memórias do Altair, você precisa ver o fim da jornada deles pro seu cérebro identificar quem é quem. Porque você tá em colapso, você não sabe mais quem é quem depois que você encostou na maçã do Éden. Então você precisa ver o fim da jornada deles pra se reencontrar, pra saber que você é o Desmond, o Wes é o Wes e o Altair é o Altair. Então ele vai lá, revive as memórias do Wes enquanto o Clay distrai o Animus, a inteligência dele, e no final ele vê o final do Ezio, ele vê o final do Altair, um dos finais mais lindos da saga inteira, e ele consegue acordar do coma, justamente porque a mente dele conseguiu dividir essas três personalidades que antes estavam confundidas. Então eu acho isso, cara, genial, como que a saga conseguiu fazer o Desmond reviver a memória do Ezio 3 vezes. Vocês estão vendo o nível de planejamento que os caras têm que ter na história e o porquê disso nunca mais ter acontecido de novo na franquia? Não tem mais esse planejamento. Vocês conseguem ver, né, que a lore hoje em dia na saga não tem mais esse planejamento da trilogia Ezio. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei no jogo, cara. Então tá aí, resumi o passado, o presente, a porcaria toda e ainda critiquei os jogos mais recentes, mano. Infelizmente, esse é um ponto que acaba se perdendo mesmo nos jogos mais novos, essa complexidade do tempo moderno, de fim de mundo, e até, né, a gente não falou, mas o próprio final do Assassin's Creed 2 é muito impactante por conta disso, é de explodir a cabeça. Então tem todos esses pontos, e queria ver a Ubisoft voltando pra isso nos mais recentes, mas acho difícil. O que falta mesmo na franquia é planejamento, mano. É um estúdio fazendo uma coisa, um outro estúdio lá no fim do mundo fazendo outra, outro fazendo outra coisa, e aí não tem aquilo... Cara, a trilogia Ezio, mano, o jogo começa, e o Connor também no Assassin's Creed 3, o jogo começa com um resumo do jogo anterior. Cara, só isso, do jogo começar com um resumo do anterior, é os caras falando, olha, a gente tá contando uma história planejada aqui, e a gente quer que você preste atenção, porque o Assassin's Creed 3 vai ser o desfecho dessa história que a gente planejou. Isso não tem mais resumo no anterior. Cada jogo conta uma coisa, o Dia Moderno vai pra outra parada, a Juno morre em HQ, depois os caras vão dar um salto temporal lá pra 2090 no futuro da franquia com o Infinity, vai mudar tudo. Então você vê que os caras estão mais perdidos do que aqui nesse início. Isso é uma das minhas maiores críticas mesmo à franquia atualmente. Esse planejamento que na trilogia Ezio era espetacular. Não, você tá totalmente certo. Eu concordo com você. Atualmente as coisas, tipo, tem um planejamento muito superficial. Tipo, tem um planejamento? Tem, mas não é um que vai tão longo prazo assim, quanto de antigamente, com Assassin's Creed 2 ou outras franquias, tipo, talvez Metal Gear? Não sei. Não tô lembrando agora de uma que me vem à cabeça, mas eu sinto que antes tinha mais um pouquinho de planejamento quando tinha uma história legal na cabeça, sabe? Acho um principal ponto que faz a trilogia Ezio ser tão marcante, impactante pra indústria, pra gente, pra franquia Assassin's Creed,
como ela é concisa, assim, no sentido de que ela sabe o que ela quer contar, ela começa ali junto com a história do Ezio, alinhando muito com a parte do Desmond, até pegando um momento histórico do nosso mundo, né, já que em 2012 o mundo ia acabar teoricamente, então tem tudo isso e como a franquia conseguiu até quebrar essa quarta parede até nesse sentido. Então eu acho interessante, mas a gente também conversou e a gente vai conversar mais sobre isso nos próximos episódios, de como a franquia ela começa a ter uma crise de identidade daqui pra frente, porque ela tenta replicar esse sucesso, ela tenta o tempo todo puxar essa alta que teve na trilogia Ezio, e aí pode ser, não sei se vocês concordam, mas nunca chega de novo nesse ponto tão alto quanto foi aqui, principalmente ali no 2 e Brotherhood. Tu tá falando em relação à história do passado, dia moderno? Eu digo no contexto geral, tipo, tanto de história, quanto de gameplay, quanto, sabe, tipo, no todo. Cara, eu gosto muito... Aqui é fora do podcast que eu tô falando, tá? Só curiosidade, outros ápices da franquia que eu considero o Black Flag, que eu acho pica, mas aí o dia moderno dele é cansado. Aí tem o Origins, que eu acho pica também, o Origins. Não sei se vocês gostam do Origins. Eu gosto do Origins. Eu achei ele bom pra caramba, só que aí a gameplay dele, né, tem um sisteminha de nível ali bem paia. Mas um outro aí que eu colocaria nos picão também, velho, é o Assassin's Creed 3, que a gente ainda vai falar nos próximos episódios, né? O 3 é maravilhoso. Na minha opinião, o ápice de toda a franquia é a trilogia Canon. A história do Assassin's Creed 3, mano, é muito boa. Na minha opinião, é melhor do que quase todos os jogos do Ezio, menos o Revelation. Nossa, eu acho que a gente vai falar isso quando for falar sobre a trilogia Canon, mas eu acho que o 3 é o que eu menos gosto. Nossa, você vai... Hilário, rejoga o 3 pro cast. Vou rejogar. O meu próximo vídeo vai ser... Tá ligado? Não sei se tu viu o Luigi, que tu acompanha mais o canal, eu acho. O Assassin's Creed Black Flag como você nunca viu, né? Sim, já vi. Pronto, o meu próximo vídeo do Assassin's Creed 3 vai ser aquele do Black Flag só pro Connor, tá ligado? Assassin's Creed 3. Não, eu acho justíssimo, pô. Inclusive, pra você que está escutando esse vídeo, provavelmente já saiu, viu? Mas isso a gente vai citar no próximo episódio. Vai ser da hora. Então, acho que fechamos a trilogia Ezio. De novo, Dark, muito obrigado pela participação. Foi uma conversa muito boa, a gente fala sobre os jogos e trazer várias curiosidades. É um prazer te receber aqui no Fliperama Nerd novamente. Prazer é meu. Convidem quantas vezes vocês quiserem, que eu sempre vou estar aqui. Vocês são super organizados aí. Vocês são gente boa demais. Gostei muito de participar. Esses ouvintes que eu nem sei quem são, já gostei deles também. Estão ouvindo a gente agora nesse exato momento. Então, muito obrigado pelo convite, pô. Eu fico lisonjeado mesmo e eu sempre amo conversar sobre Assassin's Creed. Então, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. A gente que agradece. E para você, cara ouvinte, que quer conhecer mais também do Dark, o canal dele está aqui na descrição do episódio. Então, acesse lá, dê uma força também. Se inscreva, dê like, ative a notificação. E não só isso, mas também acesse nossas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram, acesse nosso Catarse, catarse.me/fliperama_nerd e acompanha a gente, vem com a gente falar mais sobre Assassin's Creed, entre no grupo do Telegram a partir de R$5 pra gente conversar mais sobre a franquia e sobre o que está vindo aí. O Assassin's Creed Shadows está logo aí, então vamos conversar sobre o jogo também. Acho que é isso então, gente, fechamos. É isso, não tem nota, eu tô desacostumado de gravar cast sem nota. Bicho. Pois é, cadê as notas? No Brotherhood, o Luigi falou assim, o Brotherhood é meu favorito, já dando um spoiler pro final do cast, ó. Então... Pô, verdade, né, dos 3 da trilogia Ezio. Acho que a gente podemos fechar então com isso. Dos jogos que a gente falou até o momento, qual que é o favorito de vocês? Meu favorito... Brotherhood, honestamente, da saga Ezio, eu acho que o Brotherhood eu gosto muito. Cara, eu já tinha dado spoiler, mas pra mim é o Brotherhood também. O 2 eu tenho muito respeito, mas eu fiquei meio enjoado do 2 de experiência pessoal, mas pra mim o melhor é o Brotherhood. Eu não sei se a gente vai fechar o quarteto aqui, porque o meu favorito também é o Brotherhood, mano.
Aí, então, Brotherhood é 10 de 10. Vocês ouviram aqui. Fliperama Nerd deu 10 de 10 pro Brotherhood. Eu realmente acho o melhor da trilogia essa também. É o que eu mais gosto também. Vixe Maria, mano, que acabou. Então é isso. Agora vem a pergunta, dos 3, qual que é o que vocês menos gostam? Revelations. Eu acho que é o Revelation mesmo. Revelations. Eu acho que dos 3 eu vou dizer que é o Revelations. Então todo mundo se concorda aqui. É porque agora, por enquanto, a franquia tá boa, a franquia tá linda, O maravilhosa. nosso top 3 é idêntico, mano. O nosso top 3 tá idêntico. Quando a gente chegar no Unity, aí começa as tretas, velho, entendeu? No cast aqui. Aí começa a desandar. Isso. Então fechamos, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Valeu, pessoal. Falou. Até a próxima. Até o 3. Até o 3. Três, 2, 1. Caraca, esse cara bate com vontade. Esse foi mano. sincronizado, viu? Esse daqui foi, ó, top, velho. Foi o lapada. Já estamos profissional, hein? Depois de 3 4 anos anos gravando. 4 anos gravando, agora que a gente tá profissional. Já somos podcaster júnior, né? Isso. O mais difícil não é gravar, é acertar a sincronia das palmas. Exatamente. É porque é muito delay, né, pra considerar. É delay do computador, é delay da internet, delay do Audacity. Tem que até Goiânia voltar, é loucura demais. Às vezes até o delay do caster, né? Tem isso também. Então é isso, mano. Então vamos lá. Deixa eu só tomar uma água aqui. Limpar a garganta. Mas sua garganta tá limpa, né, Hilário? De tanta aguardente aí que você tomou, né, nesse final de semana? Ou foi cerveja mesmo? Foi cerveja. Quer dizer, Sim. sexta foram as duas coisas. Ontem foi só cerveja. Que isso, mano. A resposta é sim, Luigi. O cara bebeu tanto álcool, mas tanto álcool, que se abastecesse Papaléguas dava pra chegar em Goiânia, velho, saindo de Blumenau, pô. Bora lá. Enzo Day. Vixe, foi mal. Enzo Day, vendo a hora que o cara ia falar. Tipo. Eu falei. Pô, a gente pode só falar, tipo, estamos gravando essa HS no dia do Ezio, gente. Pera, hoje é realmente o dia do Ezio? Não é o dia do Ah, tá. Eu não tava acreditando, você me enganou, Nathan. Não, mas porque hoje é o dia do Ezio, pô, a gente vai falar dele aqui, ó. É o dia dele. O caos. Mas faz pouco tempo que o Ezio completou aí não sei quantos anos, mano. Não, hoje é um dia importante pro Ezio, pô. Hoje é o dia que o Ezio está sendo citado no Fliperama Nerd, pô. Exatamente. Recebendo um programa especialíssimo só pra ele. Mais importante que o aniversário do cara, ué. Logicamente, ué. Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.